Este shiur em Erefuah Shlemah et Shuvah de Otávio de Caspina Franca, meu pai, que Bezat Hashem ele possa se recuperar rapidamente. E também para Leilui Nishmat de Mozarniel Rocha Gomes, que Bezrat Hashem Kadosh Baruch Hu ilumine muito a alma dele e por mérito desse shiur ele consiga ter muitas brachot. Bom, vamos lá. A gente, no show passado, eu tinha falado sobre a questão da era messiânica, parte 1, parte 2, para quem não viu, vê aí, né, no link. E eu falei no final sobre Mashiach, um Mashiach que muita gente tinha falado, que é, né, do Rebbe de Lubavitch e tudo. E eu expliquei, de acordo com o Rav Menashe Klein, por que ele não teria nem riscado Mashiach. Mas isso é um Mashiach, vamos dizer assim, Mitzad Kedushá, essa dúvida toda que teve, tudo o Rebbe, ninguém nunca duvida que foi um Rebbe gigantesco, um Rav com muita Kedushá. Hoje a gente vai falar do outro lado, ok? Nós vamos falar de Meshechei Sheker, falsos profetas, falso Mashiach, e vamos falar de ninguém mais, ninguém menos do que Yeshu Anotzri, o Jesus, legal? Antes de mais nada, eu quero saber, né, bom, Baruch Hashem, né, tá aqui com a minha esposa, eu vou ficar perguntando pra ela e tudo, ela vai ser eu vou interagir, plateia, gente. ela vai interagir, porque senão fiquem tranquilos, eu fico travado aqui. Tá bom? Eu queria saber, quem foi o primeiro Mashiach falso que a gente teve? Você sabe dizer? Não. Bar Korva foi o primeiro Mashiach que a gente teve. Né? Não a gente, é um Mashiach falso. Rabi Akiva se confundiu através de um passu que ele viu Darar Korvá Beyakov e tudo. Ele viu, opa, Korvá, né? Só pra situalizar, em que ano que viveu Bar Korva? Bar Korva veio na época de Rabi Akiva, que foi na época do Segundo Templo. Tá bom. Tá bom? E ele, enfim, tinha realmente todo um potencial, ele era um general, ele tinha uma força que era absurda, ele sabia de toda a Torá, ele tinha realmente, né, um potencial muito grande. Rabi Akiva não iria errar de uma maneira tão absurda. E aconteceu que Bar Korva, infelizmente, ele se corrompeu, ele saiu do caminho dele. Inclusive, tem uma situação aqui onde ele matou Rabi Elazar Amudai, que era um grande Rav, ele deu um chute nele, esse Rav saiu. E por que ele fez isso? Coisa horrível. O Midrash comenta que foi porque Rabi Akiva tinha chegado antes para ele e falado, Bar Korva, Bezrat Hashem, a gente vai conseguir ganhar essas guerras. E Bar Korva falou, Bezrat Hashem não, Bezrati. Ou seja, com a minha ajuda e não com a ajuda de Hashem. Rabi Akiva falou, bom, agora realmente ele se desviou por completo, não tem muito o que fazer. E logo depois veio esse evento onde acabou, tipo, Rabi Elazar tentou fazer ele voltar de chuva, ele ficou irritado, chutou Rabi Elazar faleceu. Rabi Elazar Amudai. Olha só que pesado. Eu tô achando que ele tá feito chuva antes de morrer, né? Porque... Bar Korva realmente, pra quem não sabe, aquela história de Massada, tem até que hoje muito turismo vai lá pra Massada, foi onde cercaram o final Bar Korva e... né, ele foi eliminado. É um lugar muito bonito. Eu nunca fui. Porque tem que andar. Nunca fui. Cara, não tem aquela caminho gigante? Uhum. Eu não consigo. A barriguinha não ajudou. Bitul Torá. Enfim, ele foi o primeiro Mashiach Sheker que a gente teve. Depois desse, por exemplo, um outro Mashiach que ficou também memorável pra gente, Mashiach Sheker, foi Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi, pra quem não sabe, esse aí já foi realmente bastante tempo depois. Séculos depois, ele foi um Mashiach, vamos dizer séculos assim, depois, mais ou menos que... Eu diria mais ou menos 1.200 anos, assim, tipo, da era comum. Então era comum, tá bom. Ele, o que a ele gente fez? falou sobre isso no Shiurim do Rav Yehuda Pitai, né? A gente Isso, contou dele. Exatamente. Rav Yehuda Pitai, inclusive, no Minhat Yehudá sobre Sefer Heskel, é quem conserta a alma de Shabbatai Tzvi, que está no Kafakela, que é o pior lugar de todos. A gente sabe, fazendo um pequeno resumo. Quando a pessoa vai lá, gente, vai lá no link, isso. Olha que vocês vão gostar. Exatamente. A gente sabe, quando a pessoa falece, ela tem 3 caminhos para ir. Ela pode ir ou pro Kafakela, na verdade 4, né? Ou pro Kafakela, que é o pior de todos, que é onde a pessoa não tem nem mérito de encarnar numa pedra. Ela vai pro Kafakela para quebrar essas cascas espirituais para poder se elevar um pouquinho. Ou ela vai para um Gilgul, que aí é Dartsam, Domem Tzomer Haim Edaber, que é mineral, vegetal, animal e ser humano. E por último ela vai para o Geinom, né, que é o purgatório, né, inferno, purgatório. A gente vai fazer shiurim sobre isso, a gente pretende fazer uma série de shiurim sobre isso, vai ser muito legal. Bom, gente, vocês vão gostar, fiquem aí atentos que vai vir. Bezerra Hashem, mês que vem. Muita bomba ainda com muita aqui do chá. Isso vai fortalecer vocês. Mas olha uma coisa. Diga. Olha só, tem muita gente já vendo, já tem 4 minutos, 5 minutos quase. É mesmo? E a pessoa não curtiu. Olha lá. Então, por favor, gente, curte aí, gente. Não custa nada. Aperta aí o botão
Então... Me custou muito fazer esse shiur, pra você não custa nada. É de graça. Vamos lá, fiz que cortou a página. Enfim, então, o Shabbatai Tzvi, o que ele fez? Primeiro, aos 15 anos de idade, uma das coisas que é interessante sobre o Shabbatai Tzvi, ele já lia na Torá, e ao invés de estar escrito, tipo, Hashem, Yud Kei Vav Kei, ele não lia Adokai, que é até o que está escrito no Masechet Pesachim, que a gente lê Hashem, o nome de Hashem, e você não fala, você fala Ado e depois Nai. Ele não falava Adokai, ele já, ele falava, tá escrito Yud Kei Vav Kei, eu vou ler Yud Kei Vav Kei. Então, por exemplo, vai dar Ber, Hashem El Moshe Lemora, ele falava vai dar Ber, Yud Kei Vav Kei, El Moshe Lemora, não Yud Kei, ele falava o nome explícito de Hashem. E está escrito em Masechet Sanedrin, inclusive, a partir do David Tzad Gamudalef, na página 90a, que a pessoa que faz isso não tem nem Helek no Olam Haba. É proibido você falar o nome de Hashem Meforash, Chaz e Shalom. Então isso é muito importante você chegar e falar, gente, toma cuidado quando vocês for falarem o nome de Hashem. Tem muita gente, infelizmente, que fala porque não sabe. Exatamente. A mais pessoa não faz por kavaná. Toma cuidado, não fale esses nomes. Toda vez que você quiser falar de Deus, fala Hashem, o nome. Pronto. Você já está dando um cavalo super grande para Hashem. Não precisa usar qualquer outro nome que você tenha aprendido, tá bom? Exatamente. Só quando vier Mashiach, Bayom ou Hashem Echad Shemo Echad, aí a gente vai poder falar. Mas enquanto isso, a gente não pode. Legal? Então o Shabbatai Tzvi, ele fazia isso, foi uma certa chutzpanuto dele. E ele falava, não, mas é que é o nome de Hashem, tudo, ele inclusive recebeu Herem na época. E muita gente hoje em dia faz isso. De falar, é o nome de Hashem. Até teve uma musiquinha aqui em Israel que fizeram, falar, como que era que falava? O quê? Ninguém fala o meu nome. Zelo Hashem, Zelo Hashem. Aí começou a falar vários nomes de Hashem. Foi muito feio, deu uma confusão muito grande aqui em Israel. Os Rabanim fizeram protestos. Muita gente chorou, a gente foi pra rua, falou, porque foi muito pesado. O nome de Hashem é uma coisa muito, muito séria. Tanto que tá nos primeiros mandamentos. Exatamente. Entendeu? Você tem que tomar muito cuidado pra não profanar o nome de Hashem. Exatamente, é o quarto mandamento. Então vamos lá. E o que ele fez? Ele, por exemplo, uma das coisas gravíssimas que ele fez, ele teve relação homossexual com o Tufilin. Ele falava, era de Hashem, é a vontade de Hashem que eu faça isso. Inclusive... Explica um pouco disso, porque senão a pessoa parece que ele... Mas ele não era um rachá. Você vai falar assim, né? Como vai falar, peraí, mas essa pessoa vai achar que ele era rachá. Não, por quê? Porque, segundo o Minhat Yehudá, o Rav Yehuda Pitaya fala que ele, inclusive, diz mesmo que ele chegou no nível de Neshama. Pra gente entender isso, a gente tem que entender que existem 3 partes da alma principais, Nefesh, Ruach e Neshama, e dentro dessas áreas existem ramificações, onde Nefesh é a parte mais animal da alma, Nefesh de Nefesh, Ruach de Nefesh, Neshama de Nefesh, ou seja, as 3 ramificações dentro de Nefesh. Ele completou isso. É uma elevação muito grande. Depois ele foi para Ruach, que já é mais fácil até de letaken, de consertar, tendo em vista que é mais elevado, então tem menos chances de ter se juntado com caixas espirituais, averot, transgressões. Ele conseguiu consertar também Ruach. Todos, Nefesh de Ruach, Ruach de Ruach, Neshama de Ruach. Quando ele chegou em Neshama, um nível elevadíssimo, ou seja, tinha sim potencial de ser Mashiach, aí Nitrefadatom. Ali ele realmente saiu do caminho. Mas explica esse negócio do Tufilin, ter relação homossexual com o Tufilin, que isso aí foi muito pesado, que você falou. Então, o que ele falava era o seguinte, não importa o que eu faça, mesmo eu fazendo averot, eu estou fazendo algo chamado Tikkun Olam. Eu estou fazendo um conserto do mundo. E prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Porque, a priori, ele realmente está certo. A partir do momento que a gente entende que tudo vem de Akadosh Baruch Hu, isso é a gente tem que saber, né? Tanto que Rabi Akiva fala isso em Maseh Brahot Daf Sameh Hamud Beit, na página 60b. Ela fala, Leolam Yadam Leagid, Akol de Avid Letava Avid. A gente sempre tem que dizer que tudo é pro bem. É famoso, tudo é pro bem. Se tudo é pro bem, mesmo no momento que eu fiz uma verá, e uma verá gigante, eu fiz uma coisa boa. Eu estou fazendo o conserto do mundo. Quem perguntou isso... Não, mas pera, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, não dá. Ele sabe que ele tá cagando, ele sabe que ele tá fazendo besteira. Mas maravilhoso. Como é que você fala uma coisa dessa? Não faz sentido. Pra você ter uma noção, Shabbatai Tzvi não foi o primeiro que caiu nisso. Tiveram outras pessoas que erraram nisso. E uma delas foi, inclusive, Elisha Ben Avuyah. Quem é Elisha Ben Avuyah? Elisha Ben Avuyah foi um dos 4 rabanim, de acordo com uma certa Hagigah da Fiudalet Amud Beit, na página 14b, ele entrou no Pardes, entrou no nível mais elevado que ele podia ter entrado. Ele entrou no Gan Eden e entrou no Gan Eden em vida. Para você fazer isso, você tem que saber o Sefer Yetzirah de cor, principalmente Perek Beit Mishnah Beit,
no segundo capítulo, na segunda Mishnah, onde o Sefer Yetzirah, através dos Mefarashim, o Gaon-Evina e o Ramak, no Parashat Cerimonial, ele te ensina a você criar um corpo espiritual, você tirar a sua alma, colocar no corpo espiritual, e aí você se elevar até o Gan Eden, e lá você aprender a Torá do Gan Eden. É muito difícil. Nossa, existe uma Kedushá é um filme muito maneiro. Gigantesca. Nossa, ia ficar muito Sempre top. falo isso, cara. Que se as pessoas dessem Torá direito, os filmes seriam muito melhores. Agora, tem 4 pessoas que entraram. Explica 4 pessoas já entraram. Ben Azai, Ben Zomá, Elisha Ben Avoyá e Rabi Akiva. De todos eles, só Rabi Akiva saiu com vida. Ben Azai morreu. Ele não aguentou, a alma dele saiu do corpo dele, não voltou. Ou seja, ficou no corpo espiritual e não voltou mais. Ben Zomá, Nitrefadató, ele enlouqueceu. Elisha Ben Avoyá saiu do caminho, que é esse que a gente tá falando. Que ele viu, ele falou, agora vai, é tudo pro bem, então isso eu também vou... posso ter relação, eu posso fazer isso, não sei o quê. E é engraçado que quando a pessoa sai, você vê pra onde geralmente ela sempre vai? Relações proibidas. Ele saiu, tá escrito em Shabbat, ele veio e ele falou com uma mulher, isso tá em Tetvava Mudalef, na continuação, na 15a, fala que ele foi sair, falou com uma prostituta, em Shabbat ele falou, quero ter relação com você, e ela falou, não, peraí, mas você não era Rabi Elisha, Ben Avoyá, um Rav, Kadosh e tudo, e ele veio e ele tirou uma fruta da árvore em Shabbat, que é proibido você fazer esse Shabbat, é um dos melahot. Ela olhou e você vê o nível, que a prostituta na época sabia melahot de Shabbat. Ela, deve ser que seja outra pessoa. Daí vem o nome Aher, que tipo, é outro em hebraico. Nossa, eu fico arrepiada com essa história tão pesada, tão forte. Você vê um grande... Poxa, ele era um tzadik, sabe? Gente, a gente tá tendo muitos problemas com esse vídeo. Cara, tá toda hora cortando, então eu não sei difícil. Como é que vai ficar na edição. Eu acho que vai ficar meio bagunçada. A minha cara vai estar assim de um jeito... Depende, vai ter aquela cortada, assim, mas gente, por favor, entenda que a gente tá mexendo com muitas clipotes. São muitas clipotes, galera. A gente tá revelando muita coisa. Então elas estão incomodadas. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. Então, Elisha Ben Avoyá, ele teve essa mesma visão, né? Quando ele saiu do caminho, ele falou, Koletová, eu vou ter relação com uma prostituta. Essa Koletová é em Shabbat, eu tô fazendo a verá em Shabbat, a Koletová. Era isso que ele pensava. E esse foi o mesmo raciocínio de Shabbatai Tzvi. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que se conhecer e tomar muito cuidado, mesmo que a gente está num nível elevado. Eu tenho capacidade sim de quebrar uma pessoa que não acredita em Deus. Eu vou lá e vou quebrar a pessoa em 2 tempos. Tudo bem. Tem todos os argumentos. Você pode realmente quebrar a pessoa em todos os argumentos, não sei o quê. Mas entra algum resquício no seu coração. Mesmo que seja milimétrico, isso entra no seu coração e isso estraga você. Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu gostava muito de numerologia. Acho melhor nem dar esse exemplo, porque se eu dou esse exemplo pode ser Exatamente, já pode dar Enfim, problema. Eu tenho vários exemplos pra mostrar que pessoas me contaminaram, falaram uma coisinha, que nem uma fofoca. A pessoa fala uma coisinha pra você, uma coisa pequenininha, você já fica com a pulga atrás da orelha. Por mais que você chegue e fale, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. O que você tem que fazer é chegar e falar com a pessoa sobre quem a pessoa fez Lashon Hará, pra você tirar tudo do seu coração. Então, assim, ele aprendeu uma coisa, ele achou que entendeu, e ele levou ao pé da letra, a Koletová, esqueceu de... Cara, primeiro... Ele esqueceu a pergunta boa mesmo. Toda a Torá você tem que cumprir. Então, assim, por mais que seja tudo é pro bem e tal, não sei o quê, a partir do momento que você tem a verdade universal, que toda a Torá é verdade, que você tem que cumprir ela, se você está descumprindo qualquer coisa, mesmo que tudo é pro bem, tudo acontece com a vontade de Hashem, alguma coisa está de errado. Se você está descumprindo e você não está tendo tomar cuidado para descumprir, você não está tentando vencer o seu etc., pronto, tá errado. Então é isso que você tem que ver para você ver, estou certo ou estou errado? Verifica de acordo com a Torá. O que a Torá fala sobre isso? Você já sabe que a Torá é verdade. O que a Torá vai falar isso? Não fala a verdade universal do mundo, não. E ele também, ele chegou e falou, tudo é pro bem. Realmente, tudo é pro bem. Mas será que não é o meu Etzerará falando pra eu ir fazer averot, ainda mais com promiscuidade, com... E como é que você vai saber? Porque olha só, agora eu vou te trazer uma questão, vou te trazer um questionamento. O Rav Tzidkiah Cohen Lublin, no livro dele, o Rav Tzadok Cohen Lublin, no livro Tzidkat Tzadik, no Ot Mem, né, no Ot 40, capítulo 40, ele fala o seguinte, ele fala que existem averot
que você não tem como escapar, são transgressões que a Hashem te coloca mesmo contra a parede, em que você acaba sendo obrigado a cumprir, você realmente não tinha como não fazer. Não tinha como não fazer essa verá. Você faz, e ele fala, saiba que essas averot, depois do teu julgamento no Shamayim, depois de 120 anos bem-vividos, essas averot não vão ser acreditadas. Porque a Hashem de propósito te colocou naquela verá para você, né, para você cometer, porque através disso você ia fazer o Tikkun Olam, você ia fazer o conserto do mundo. Como é que você responde sobre isso? Como é que você vai saber? Como é que você vai saber, cara? Qual é o fator que vai determinar? Mas eu cumpro com toda a Torá, eu cumpro com tudo, mas me aconteceu esse negócio. Tenho que fazer teshuvá, não tenho que fazer teshuvá, tenho que fazer tikkun, não tenho que fazer tikkun. Como é que você vai saber? Então faça teshuvá de tudo, faça tikkun de tudo. Se você não precisou, pelo menos você fez a mais, meu querido. É melhor que você faça mais do que a menos. O Rav Tzadok, ele fala exatamente isso que a Camila falou. Isso aí sabe de cor, cara. É impressionante. Beli Ainará. O Rav Tzadok, ele fala, faz lehumra, mesmo que você não precise. Quando você chegar lá, você vai falar, quando eu tô, pelo menos eu fiz esse tikkun, essa chuvá de qualquer maneira. Tudo que é... Botou um brilhinho no trabalhinho da escola. Exatamente. Minha filha chegou. E minha filha acabou de sair. Então vocês podem ver que esse churro tá com muito aqui do chá. Baruch Hashem, a gente tá cortando esse churro volta e meia. Mas Bezat já vai ficar muito legal. Tem muita coisa bacana ainda pra falar pra vocês. Não esquecem de curtir. Quem não curtiu, curte. Curte aí, cara. Tô de olho. Então, continuando a vida de Shabtai Tzvi, ele, no momento da vida dele, inclusive, Itaslem, ele se converteu ao islamismo. Quando perguntam pro Kat, né, pra seita dele, falam, por que ele fez isso, não sei o quê. Eles falam, não, você não sabe nada, você nunca leu Zora de Parashat Kititze da Frei Shain Rei Amud Beit? Não. Na página 275b, que fala sobre Esther Amalcá, que Esther, a rainha Esther, também tem uma pergunta, como é que pode ser que ela teve relação com a Hashverosh, né? Hashverosh não era judeu, e ela era judia, e não pode ser, e ela era casada ainda e tudo, e falar, cara, colar, mas ela fazia como se fosse, né, tivesse deitado assim pra ele ter relação com ela. Essa é a resposta. Qual é a resposta? Ela invocava um demônio pra ter relação com a Hashverosh, viu, gente? Porque ela leu o Zor, Kititzer, Chanel, bem. Exatamente. Ela tirava a parte dela de clipar, era dela. E ela transfigurava, que esse era chamado de demônio dela, ela transfigurava para ser exatamente a forma dela física. E essa forma física ia ter lá relação com a Hashverosh. Isso é trazido também no Minhat Eldar. A Vida Ptaya traz isso sobre Megillat Esther. E depois voltava, e por isso que como esse Shindalet, né, esse demônio, ele era dela, e ele era clipa dela, depois ele se juntava com ela, e por isso ela inclusive engravidou dele. E o filho dela era Goi. Como é que pode ser que o filho dela não era judeu, ela sendo judia? A explicação, ela só foi essa, porque a alma que desceu foi primeiro, que era a alma de um não-judeu, e segundo, que como desceu num corpo de um demônio, e que esse demônio entrou nela, logo era filho dela, ao mesmo tempo não era filho dela. E assim a gente tem a resposta sobre essa questão. Então eles falavam, Shabtai Tzvi fez a mesma coisa. Ele invocou o demônio, pegou aquele pá dele e fez Keilo, como se ele tivesse se convertido ao islamismo, para aproximar. Afinal de contas, vocês sabem que Rambam, em Hot Melachim, no Perek Yudale, fala Hadalet, no capítulo 11, na Alahá 4, ele fala que uma das condições para ser Mashiach é ter que fazer Kibbutz Galoyot, você tem que aproximar as pessoas pela Torá e tem que trazer todos os Yehudim para a terra de Israel de volta. Então ele falou, ele tá pegando pela parte árabe, por isso que ele tá fazendo. Quer dizer, resposta eles tinham. Mas você vê até quando foi perigoso essa resposta, que inclusive você vê que depois o Rav Hiskel Ladon, o Gaon Vilna, eles fizeram uma coisa chamada Horat Shah, uma alahá momentânea, onde nessa alahá eles falavam o seguinte, a partir de agora, pelo menos por um tempo determinado, até essa geração ir embora, a gente não vai incentivar o estudo de Kabbalah. Por quê? Porque Shabtai Tzvi, ele fazia a Kabbalah prática, ele fazia os milagres, as pessoas viam, falavam, nossa, ele é o cara, ele é Mashiach, tal. E não era, ele estava fazendo tudo por tomar, tudo por impureza. Ele pegava o nome de do chá, ele fazia a Kabbalah prática. A gente também aprende a fazer, só que a gente não pode fazer. Gente, a gente já aprendeu como teletransporte, a gente já aprendeu a fazer um gole, a gente já aprendeu tudo isso. Aprendeu como fazer um anel, né, pra desaparecer. A gente aprendeu tudo. Primeiro, a gente não conta em shurim, porque a gente sabe que, infelizmente, tem muita gente no Brasil que vai ter algum malandro que vai isso, querer fazer, que vai se dar mal.
pode até conseguir fazer as coisas, mas vai se dar mal. E segunda, a gente não faz isso. Tudo que a gente faz ou fala são coisas que são liberadas pelos Rabanim, entendeu? Pra poder passar pra vocês e pra poder fazer aqui do Hashem mostrar. Agora, a Kabbalah prática, não. Só que, infelizmente, aconteceu que os Ashkenazim pegaram isso e ficaram muito fortes nisso de proibir o estudo do Zohar. Por esse medo de achar que as pessoas vão pegar e vão levar pra clipar. Exatamente. Começou nessa época porque eles viram realmente que muita gente estava saindo do estudo normal de Gemarot e tal, de Romash, e estavam querendo entrar muito nesse estudo de Kabbalah profunda, e se você realmente não está com um nível legal, se você não tem uma base boa, você vai se estrepar, você vai começar a fazer besteira, vai entrar tá mal nas na vida, você tá sem dinheiro. Vou fazer vou fazer uma vaca e aí eu posso me alimentar. Exatamente. Os Rabanim, Maset Sanedrin, Daf Samer Hamud Beit, na parte 75, faziam isso. Por que eu não posso fazer? Por que eu não posso fazer, entendeu? A diferença é porque olha o nível deles e olha, entendeu? Enfim. Uma coisa muito interessante você saber, você tem que se conhecer o nível que você tá. Exatamente. Você vai querer arriscar o seu na reta, se você fizer? Não quero arriscar. É o seu, da tua esposa, dos teus filhos. É muito... Podem ser razão muitos problemas, como a gente vê na explicação do Rav Yosef Delerai, na história do Rav Yosef Delerai. É muito simples. É só você pegar aqueles atores, cantores que vendem alma pro Samer Mem, vendem o Tselem, né? Não é nem a alma, é o corpo da alma, eles vendem. Por quê? Porque eles querem o sucesso, a fama, mas aí no final da vida acabam se drogando, se matam. Por que o cara se matou? Por que se mata? Se ele tem fama, se ele tem dinheiro. É a consequência, gente. Isso a gente falou também no Shiur, né, na aula da História da Rosa. Quem quiser ver aí, acompanha a série. A gente terminou a série muito bacana. A gente explica muito bem. A gente fala explica até só como sobre vender isso. a alma. Quem quiser se dar mal. Exatamente. Mas não faça, nós não recomendamos. Não, se as coisas de tomar falam, a gente também fala, entendeu? A gente também explica. Então, assim, pra você ver que a Torá é verdadeira, ela te conta tudo, ela abre o jogo com você e fala, quer seguir por esse caminho? É a sua consequência. Quer seguir pelo caminho bom? Tu vai ter coisa boa, você também vai ter Panassá, você vai ter filho de Sadikim, e você ainda vai ganhar o Gan Eden. Você não vai sofrer no Cafaquela, porque quem quiser ouvir o que acontece no Cafaquela e no Guerrinão, vai ouvir as aulas que a gente vai começar a dar mês que vem. Então, incluindo o Likutei Moharan, o Rebbe Nachman de Breslov, ele fala o seguinte: tudo na vida você pode fazer beiter ou beisur. Você pode fazer isso com permissão ou com proibição. Ou seja, o cara até quer ter o cara quer casar com uma mulher e tudo. Ele pode fazer isso beiter, saindo de shiddur, bonitinho, e noivando com ela e casando. Ou ele pode ir pelo caminho fácil e namorar, tal, não sei o que, papapá. Só que esse caminho depois vai trazer tristeza, infelicidade, ele vai ser castigado, traição, o cara vai se sentir o tempo inteiro meio noiado. Então, quer dizer, ou ele vai pelo caminho certo e, eu confio 100% na minha esposa, ela confia 100% em mim, entendeu? Temos Baruch Hashem 3 filhos maravilhosos. Então, você vê, tem como você ir por permissão ou por proibição. Você vai chegar no mesmo resultado. Você vai ter isso. Só que num caso, você vai estar ainda ganhando brachot, né, bênçãos, e no outro lado você vai estar sendo amaldiçoado, você vai estar com muitos problemas, vão te acontecer. Numa você vai estar sendo seguro que você está confiando em Hashem está te abençoando, no outro você está sempre inseguro, que foi o que você falou, com medo de traição, com medo de milhões de coisas. Então, assim, você decide a sua vida. Hashem te dá o livre-arbítrio, ele te dá a Torá, que é do Shá, que é o manual da vida. Você quer seguir? Ótimo, você vai ter bênçãos. Não quer seguir? Tá bom, então você já sabe que você vai se dar mal. Você já vai ser castigado. Como está escrito em Parashat Re'eh, primeira frase, primeira passo de Parashat Re'eh. Eu coloquei na frente de você. A Brahá é aquela lá. As duas vão levar no mesmo ponto. Só que numa você vai se dar bem, na outra você vai ser castigado. Ponto. É isso. Então o que aconteceu? Ele podia ter chegado nesse ponto pelo porquê do chá. Ele estava indo muito bem. Ele podia realmente ter potencial de Mashiach, podia fazer os milagres pelo lado daqui do chá. Ele, infelizmente, acabou sendo seduzido pelo outro lado, pela Sitra Achra, né, que significa em aramaico outro lado, foi outro lado, e infelizmente foi pro lado da Tumá. E os Rabanim, como o Igor Mevina falaram, melhor a gente fazer uma cerca agora e impedir o estudo de Kabbalah nesse momento para as pessoas, para essa geração ir embora, ser varrida, e a gente continuar com a Torá e realmente se assegurar, proteger a Torá, proteger as pessoas e proteger a Torá. Agora, é permitido você
proibir uma parte da Torá, Haz Shalom. O Rav Chaim Vital, o Marco, deixa eu travei aqui. O Rav Chaim Vital, aluno do Arizal, ele no Shara Gilgulim, Agdama Yud-Het, na introdução 18 e 19, ele fala, a pessoa tem que estudar os 4 tomos da Torá. O Pardes, né? Pshat, que é a parte mais simples da Torá. Remes, Drash e Sod. Ele tem que estudar também Kabbalah. E se a pessoa não estudou o Sod, Nenash Vetzari Lachzor Begilgul, ele precisa voltar em reencarnação. Então, como é que o Gaon Mivina pode fazer isso? Como é que o Rabi Heskelon não puderam fazer isso? Era o Rabanim Kedoshim. Resposta que eu já dei: Orat Shah. Orat Shah está em 4 Mekorot. Maset Saned Daf Mem Amud Aleph. Maset Yevamot Daf Tzadik Amud Beit. Zor Hadash Daf Tzadik Dalet. E no Beit Yosef, introdução sobre Siman Beit. Está escrito nesses 4 lugares. O que é Orat Shah? Orat Shah significa, você não tem Sanedrin, você não tem um Beidin para você fazer a Alahá, você não tem, muitos Rabanim, mas você pode, de acordo com a necessidade da geração, criar uma cerca, fazer uma Alahá extra, ser um pouco mais Midatadin, e você, só que Alahá, você fazer uma coisa a mais. Exemplo, famoso exemplo que eu sempre dou, do Rosh, que é o exemplo que o Rav Merilhau sempre dá pra gente. O Rosh, por exemplo, ele era Rav Beidin e teve um tribunal no qual veio um cara e reclamou da sentença, falou, foi muito injusta a sentença, não sei o que, ele começou a xingar o Rosh. O Rosh, pra quem não sabe, é um dos 3 Rabanim principais dos Rishonim. Rosh, Leif e Rambam. Um dos tomos, um dos pilares da Alahá. Quando o Rosh ouviu isso, ele falou, o que ele falou de mim? Falou, segura ele. Pegou os seguranças, cada um segurou ele, ele pegou uma pinça, tirou a língua do cara e cortou a língua do cara fora. Agora eu te pergunto, aonde no Shulchan Aruch, nos 4 tomos, Orachaim, Veneze, Yoredea e Rosh Mishpat, você vai encontrar esse tipo de psak nessa sentença? Resposta, em nenhum. Você não tem essa alahá. Se a pessoa falar mal de um Rav, ela amaldiçoa um Rav, você tem que cortar a língua dela. Ele fez isso porque naquela geração ele sabia que se ele não fizesse, o nível de atrevimento ia aumentar muito, Hutzpanut, as pessoas podiam sair, Razeshon até fazer mais maldade com os Rabanim. Então ele fez isso, esse cara serviu tipo de bode expiatório para toda a geração aprender, realmente ele impediu. E ele não fez isso por kavod próprio. Razeshon, se ele tivesse feito por kavod próprio, ele também seria castigado por Hashem. Mas se ele fez porque ele é por kavod dos Rabanim, da Torá, aí a Kadosh Baruch Hu abençoa ele e não dá uma classe. É uma coisa muito pesada. Você fazer um julgamento. Só que muito difícil. Não é então também é muito complicado. Tem que ser um Rav muito grande para ele determinar uma certa alahá. Uma certa sentença, exatamente. Uma certa sentença. E também ele determina num espaço de tempo. Ele não determina para sempre não possa fazer isso, entendeu? Exatamente. Porque senão você está mudando a Torá. Exatamente. Então, continuando, esses Rabanim fizeram essa rumra, né, essa cerca. Agora, o que está escrito? Orat Shah. Orat Shah, para quem não sabe, significa ensinamento, né, instrução momentânea. Shah, para aquele momento, para aquela geração, para aquela hora. O que significa que não é uma alahá de eterno. Aí foi até o que a Camila entrou, que os Ashkenazim entraram no costume de falar assim, a gente recebeu do Gaon Mivina que não pode estudar Kabbalah e tal, ou então só depois de 40 anos e tudo, e fizeram essa cerca e até hoje mantém essa cerca. Não estou falando que os Ashkenazim não estudam Kabbalah, que isso é mentira. Só não está na tradição Ashkenazim estudar Kabbalah, mas eles sim estudam. Sabe que o Rav Eliashiv Zichron Livrachá estudava Kabbalah, o Hafetz Haim estudava Kabbalah, o próprio Gaon Mivina, ele tem um perush sobre o Zohar, sobre o perus do grado, Gaon Mivina. O Gaon Mivina tem perus sobre o Sefer Yetzirah. Quer dizer, Kabbalah pura. E quem não estudar vai voltar em outra reencarnação. Isso pode ter certeza, porque vai ter que completar. A gente vem no mundo para completar. A gente tem que fazer as 4. O que você falou, qual o nome? Os 4... os 4 tomos, né? São os 4 níveis de compreensão da Torá. Você tem que fazer. Inclusive, se a pessoa tem uma facilidade maior no estudo de Kabbalah, muita gente hoje em dia gosta. Muita gente fala, quando fala Kabbalah, meu olho brilha. Por que isso? Isso a gente vai explicar no show de Gilgulim, de reencarnações. Não vou falar agora sobre aquele gostinho. Manda bem. Enfim,
Só que como uma alahá momentânea, ela foi para aquela geração, acabou, e hoje em dia existe a permissão. Legal? Só pra gente saber que ele é alahá, inclusive o próprio Rav Ovadia Yosef, que é do Pshat, no Yabia Omer, no Helek Yud, no Siman Chaf Rei, no 25, ele inclusive fala muito sobre isso, dá uma resposta falando que hoje em dia sim, inclusive a partir de 18 anos, se você é um estudioso de Torá, um Talmid Raham, um Bahur Yeshiva, que estuda forte, já sabe Gemarot e tudo, você tem permissão, inclusive solteiro, de dar Kabbalah. Uau. Agora Vovadia, tô falando de Baharon. Mas bom, enfim, continuando. Então teve toda essa bagunça com o Shabtai Tzvi, eles tiveram que fazer essas coisas, para o Hashem hoje em dia a gente voltou. E, na verdade, nosso shiur, né, agora a gente vai voltar pros trilhos. O principal Mashiach Sheker, que todo mundo conhece, falso Messias, que gerou todos os problemas, não todos, mas muitos problemas para Israel, infelizmente, foi Yeshua Notzri, Jesus. E nós vamos falar dele hoje, vamos falar um pouco da trajetória dele, tudo de acordo com fontes. Mas só um momentinho, você já se inscreveu no nosso canal? Já deu uma olhada nos vídeos que a gente tem? Olha, daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre vida após a morte, uma série de shiurim, que nem a gente está fazendo agora na introdução do Fim dos Tempos, só que a gente vai falar sobre o que acontece quando você falece. Você sabe que você vai falecer quanto tempo antes, no momento da vida da hora da morte, o anjo da morte, o que vai acontecer e todos os processos até o teu julgamento, inclusive o seu julgamento. E então, claro, vale muitas dicas para você se livrar exatamente, de muita coisa. A gente vai meter dica aí dentro, então não perde essa oportunidade. Se inscreve aí no canal que vai ser muito maneiro. Assina aí esse sininho, aperta aí, porque aí o YouTube vai te avisar quando a gente lançar. Aí você pega o celular, assiste e fala, vou me livrar da morte. Exatamente. Ou pelo menos saiba como você vai confrontar antes que seja tarde demais. Porque se você não assistiu esse shiur, eu tenho certeza que depois de 120 anos, a Chama vai falar pra você, eu te dei todas as dicas através do Instagram da Camila. Falou pra você clicar na sineta. Eu fui preguiçoso, senhor. Eu fui preguiçoso, não quis ver. Eu quis ver o vídeo do gatinho lá fazendo coisa, né? Que nesses vídeos do YouTube tem. Veja um vídeo que presta, que vale a pena. Então vamos lá. Continuando. Bom, pra quem não sabe, meu pai é cristão, então meu pai me ensinou bastante do Novo Testamento. Eu aprendi isso, inclusive, antes da Torá. Então eu vou trazer aqui, principalmente, né, o pessoal já conhece o Novo Testamento, eu acredito, o pessoal já ouviu falar, já estudou e tudo. Eu vou trazer fontes que pessoas, eu acredito, que nunca ouviram falar. E a gente vai costurar, assim, a história da vida do Yeshua. E aí a gente vai chegar na conclusão, ele foi um tzadik, ele não foi um tzadik, o que ele fez da vida dele, entendeu? Porque os nossos Chachamim falam sobre isso. Por que os nossos sábios falam sobre isso? Porque a gente aprende muito da história do Yeshua. O Yeshua foi importante na história judaica, porque a gente aprendeu muito mussar sobre isso. Quer falar? Dá essa oportunidade de escutar. A gente já escutou todo esse lado. Você já deve ter escutado tudo. Agora escuta o que a Torá fala sobre isso. Exatamente. Eu vou me isentar, eu não vou dar opiniões, eu trouxe, inclusive, foi um trabalho bem árduo, mas eu peguei várias fontes que trazem, são rabanim que falam, não sou eu que tô falando. E que viveram naquela época. Sim, que viveram. Muitos viveram na época, então eles vão poder dizer muito melhor do que a gente. Depois de anos depois, a gente não vai saber realmente o que aconteceu. Foi fulaninho que aconteceu isso, que fez aquilo, ou foi fulaninho que não sei o quê. Entendeu? A fofoca vai sendo falada e vai sendo mudada. Você tem que pegar sempre historicamente, olhar nos documentos o que aconteceu. Não adianta o que Ciclaninho falou. Exatamente. Por isso que a Guemará, a Torá, elas são documentos oficiais. Não são livros de história, são documentos oficiais, são uma coisa registrada, entendeu? Então, por isso que a gente tem que se basear em Na Guemará, são vários rabinos, para quem não conhece a Guemará, são vários rabinos discutindo. Ah, a gente faz isso, a gente faz aquilo. É como se fosse um escrivão anotando tudo o que eles estavam falando na hora. Exatamente. E eles são testemunhos da época. Eles falam, na minha época, olha, aconteceu isso. Quando eu era jovem, aconteceu aquilo. E eles vão falando, entendeu? Então é como se você estivesse lá naquele momento escutando o que eles estão vivendo. Exatamente. Entendeu? Por isso que é tão importante. É um relato histórico. Então vamos lá para a história. Vamos estudar a história. A gente não tem como começar esse shur sem falar do Rambam. O Rambam Milhot Melachim, no Perek Yudalia, fala Hadalia, na continuação que eu já tinha falado anterior, das condições para Shem Mashiach, ele cita o Yeshua. E ele fala o seguinte, a gente não sabe como é que são os caminhos de Hashem. É o que ele fala, Mashavotai não Mashavotehem, está em Yeshayahu Nun Rei Pasuk Het. A gente não sabe os caminhos de Hashem, a gente não sabe o pensamento de Hashem. O pensamento de Hashem não é o nosso pensamento.
Legal? Então ele fala o seguinte, nós não vamos entender direito, nós não sabemos direito por que Hashem mandou o Yeshu pra gente, ou o Mohammed, né, pro lado dos muçulmanos, até que a gente veja Mashiach e a gente entenda o que aconteceu. A gente fala, olha só, a gente vai começar a comparar, e inclusive os próprios vão falar, pô, não, isso é Mashiach, esse aí que, essas são as condições realmente para ser Mashiach, uau, não sabia disso. Então o Rambam, ele já traz isso. O Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, filho do Rav Kook, no livro Orot Teshuvah, ele tem um pirush, né, ele tem uma explicação, ele fala que o cristianismo, de uma certa forma, ele foi muito benéfico para a humanidade, porque ele trouxe dois benefícios principais. A crença num Deus único, monoteísmo, que até então o paganismo estava dominando, e a crença na vinda de um Messias, de Mashiach. Porque até então as pessoas também não sabiam desse conceito, e quem introduziu foi o cristianismo. Então existe, a gente já consegue ver ali que realmente teve um fruto interessante, algum fruto bom. Mas a gente vai agora trazer algumas Gemarot para explicar desde o nascimento do Yeshu, e eu vou ser um pouco mais além, eu vou trazer um pouco da alma do Yeshu, de onde ela veio. Para vocês terem uma noção, tem Rabanim que falam sobre isso, conseguem ter esse scan, esse raio-x, que é bem interessante, até o pós-vida do Yeshu. Ok? Até onde ele está atualmente. Depois da morte dele, onde está a alma dele? Vocês vão saber. Isso. Fiquem aí, escutem. Escutem, vamos lá. Então a gente começa com uma Maseret Gittin, Daf Tzadik Amud Aleph, no Rashi de Bura Matril Papos Ben Yehuda. É o seguinte, Papos Ben Yehuda, assim está escrito, né, o Rashi traz, mas aqui na página 90a, tá, para quem quiser, tipo, em português. Está escrito que Papos Ben Yehuda, ele era marido de Miriam Amegadelet Seara. Quem é Miriam Megadelet Sear? Maria. É a Maria. Megadelet Sear significa que ela faz crescer o cabelo. Ela trabalhava como cabeleireira. Não como a cabeleireira Leila, ela era cabeleireira. Entendeu? E ela... Isso é interessante, porque se você pegar Maria, Miriam, Megadelet, Magdalena. Olha só como é que é parecido. Magdalena. Então, Maria Magdalena, que é trazida inclusive no Novo Testamento, é, na verdade, Maria, mãe do Yeshu. Sendo que no Novo Testamento fala que Maria Magdalena, ela era uma prostituta, até que no final se converteu, eu acho, se não me engano, se converteu e ficou com o Yeshu, tá, foi discípula dele. E na Torá tá falando, ela era a mãe dele. Então, tiveram algumas modificações para o Novo Testamento. E, inclusive, a gente vai falar do Rav que mexeu nisso, que foi o Rav precursor que escreveu o esboço do Novo Testamento, que é o que vocês têm até hoje, tá bom? Tudo isso a gente tem essa informação. E eu vou trazer com fontes, é claro. Então tá escrito aqui que Miriam Megadelet Seara era esposa de Papos Ben Yehuda. Papos Ben Yehuda era um tzadik, tá bom? Na época de Rabi Akiva, foi inclusive preso junto com Rabi Akiva, que os romanos fizeram uma gzerá para parar de estudar Torá, está em Maseret Brahot, da Sameh Aleph Amud Aleph, na página 61a. E Papos Ben Yehuda, ele protegia, salvava muita gente, e ele vivia no Bet Midrash. Só que ele tinha medo, isso o Rashi traz, ele tinha medo porque Miriam, ela era muito saidinha, ela gostava de olhar para outros caras, ela tinha, enfim, certas... como é que eu vou dizer isso? Clipota. Ela gostava de aparecer. É uma mulher que gosta de aparecer. Gostava de botar um salto da Branito, gosta de falar com os outros. E andar desfilando e ser a toda poderosa da Anitta. E aí o que acontece? Papos Ben Yehuda, ele era um tzadik, era poeta midrash, não sei o quê, e ele tinha medo de deixar ela sozinha porque ela podia sair, querer se encontrar com um rapaz e tudo. E ela prendia. Ele prendia ela na casa dela. Ele morava, né, num andar mais alto e tudo, ele prendia e falava, você não vai sair porque eu vou sair agora e tal, eu quero que você saia comigo. E inclusive o Rashi, ele fala que não foi bom o que ele fez. Ele critica Papos Ben Yehuda, porque ele fala que se Papos Ben Yehuda não tivesse feito isso, Miriam não teria também pulado a cerca, como a gente vai ver mais adiante. Por que ela não teria pulado a cerca? Não entendo. Ele poderia ter conversado com ela, ele poderia tentar quebrar as clipotes dela, direcionando ela. Se ela é tão saidinha, então, que ele se prepare melhor, talvez não fique tanto no Bet Midrash, até se condene um pouquinho. O Rav Shalom Arush fala isso no livro Begana Shalom. Vale mais a pena você descer um pouquinho o seu nível de espiritualidade, mas você pegar a tua esposa e você levar num bom lugar, sair mais com ela e se aproximar, criar esse cast dessa relação de casal, e depois ela vai querer retribuir, ela vai fazer você crescer. Entendeu? Isso aconteceu comigo, gente. Eu tinha muita dificuldade que o Thiago estudasse
Torá 24 horas por dia e eu queria que ele fosse pro ambiente de trabalho. A Hashem foi lá e tirou ele e ele foi pro ambiente de trabalho à custa de eu ter ficado doente. Exatamente. Aí eu saciei, a gente foi... A gente saciou todos durante esses anos. Exatamente. E agora o Thiago... Por eu pedir pra ele estudar a Torá, que ele tá indo. Então, quer dizer, por ele ter aberto mão e ter me apoiado quando eu precisei, hoje em dia eu consigo ter força de apoiar ele. Ele fez errado. Ele foi o marido foi tipo, abusador. Tzadik, tal, não sei o quê. Na realidade, hoje em dia, foi um homem manipulador, abusador, porque ele não soube dar o carinho que ela precisava. Se ele tivesse trabalhado um pouco mais... Nada dessa história teria acontecido, mas tudo aí você fala, pô, mas se ele é assim, como é que você tá chamando ele de tzadik? Como é que esse cara vai ser chamado de justo? E a resposta é a seguinte, gente, ninguém é 100% orachá, ninguém é 100% tzadik, ok? Eu até trouxe isso recentemente uma pessoa que a gente conversou. Eu falei, tá escrito em Masechet Sotah, fio da letra Mudalef, na página 14a, que o gamal, o camelo, ele é um orachá. E Masechet Kiddushin, da FPB, tá mudado na página 82a, tá falando o gamal, o camelo, ele é um tzadik. Ele não tem como kasher, né? Não tem kadosh como o camelo. Qual é a explicação? O camelo, por ele ser achar, por quê? Porque ele anda muito tempo no deserto e ele acaba tendo zera levatalá, né? Ele libera sêmen. Isso. E ele é um tzadik, por ele ficar muito tempo no deserto, ele fica fazendo o tempo inteiro idbodedut, fazendo filá, pedindo pra Hashem cuidar dele. Ele reza muito. Então, ele também é um tzadik e também é um rachá. Então, é isso que você não pode chegar e apontar um dedo e falar aquela pessoa é um tzadik, aquela pessoa é um rachá. Primeiro, ninguém sabe o que passa no coração da pessoa, ninguém sabe a conexão que ela tem com a Kadosh Baruch Hu. E terceiro, ninguém é 100% tzadik, ninguém é 100% rachá. Porque se fosse 100% tzadik, a pessoa já estaria no Shammai junto com os anjos. Exatamente. Se ela tá aqui é porque ela tem que fazer algum conserto, ela tem que resolver alguma coisa inacabada, então ela não é 100% tzadik. Então, tipo, num ponto ele era tzadik, no outro ponto ele era rachá, só isso. Ok? Como numa Sebrahot da fio da Mudalha fala sobre a história de Brúria e de Arameir Balanês, e a Brúria falava, não odeia o pecador, odeia o pecado. A gente tem que aprender a falar assim, essa ação não foi legal, mas não fala que, esse cara não é legal. Não, ele caiu uma vez, só isso. Beleza? Show. Então, continuando. Neigeret Aribaz, Bebe'er Yitzhak, no livro Be'er Yitzhak, da Kufa Mudbeit, na página 100b, eu tô fazendo questão de olhar para falar a fonte certinha, se vocês quiserem abrir depois, fala o seguinte, Miriam Astama Sesdom, ela fez o pecado, ela teve relação em Yom Kippur. Pra quem não sabe, Yom Kippur é o dia mais sagrado do povo judeu, onde a gente faz jejum de 25 horas. É o dia mais elevado que a gente chega aos níveis dos anjos. Como pode ser que uma mulher, nesse dia, ela vai ter relação com o romano, trazer o romano pra dentro da casa dela? Ela teve relação em Yom Kippur. O Massé, quando ela fez a ação dela de relação, foi em Yom Kippur. E exatamente isso que ela mencionou tá no Shulchan Aruch, pra quem não sabe, Orachaim Siman Tafresh Tetvav, que é 615 no Seif Aleph, tá? Proibido ter relação sexual em Yom Kippur, pra Yehudi. E ela, nesse dia... um romano. Exatamente. Veio um romano, ninguém tá de base. Essa carta do base dentro do Be'er Yitzhak, ele fala que veio um romano chamado Pandira Aromi, né? Ou seja, romano. E ele pegou uma escadinha, né? Bem estilo Shakespeare. Subiu na escada, abriu ali, né, a janela para Miriam Julieta, e falou, meu Deus, eu te amo, tal, não sei o quê, e ela realmente ela já tinha essa característica, essa carência e tal. E por que Yom Kippur? Por que ele decidiu fazer esse Yom Kippur? Porque o marido ia ficar o dia inteiro na sinagoga. O dia que Deus deu na sinagoga. Quem é Yehudi, que a pessoa, né, até conhece Yehudim, sabe que Yom Kippur é o dia da pessoa ficar na sinagoga. Então ele não ia voltar cedo. E nesse dia foi que, infelizmente, aconteceu este ato. E é sabido que, exatamente por ter sido nesse dia, esse dia tem uma proibição tão séria de ter relação sexual, as clipotas, as cascas espirituais que são... arrastadas, são puxadas nesse dia, são enormes. É muito importante quando você quiser ter um filho, você pensar o horário que você está tendo filho, o horário que você está tendo relação, né? Relação sexual, a intenção que você está tendo na hora, o que você está pensando, tudo isso vai puxar a alma do seu filho. E aí você pode decidir, é como se fosse uma pesca livre. Você está pescando. Qual alma que você vai querer
piscar pro seu filho, ela infelizmente pecou e pescou a alma mais suja que tinha. Exatamente, você vê. Agora, se vocês quiserem até, a gente pode dar algumas aulas sobre isso. Existem 14 passos para você, como você puxar a alma de um tzadik no mundo. Tem inclusive o livro do Rav Meir Elial, foi a propaganda do Rav Elial, do Mishkavei HaKodesh. Anota. Comenta aqui embaixo, eu quero shiur. De como puxar a alma de um tzadik. Isso, como puxar a alma do meu filho ser tzadik. Vai lá, hashtag quero filho tzadik. E aí a gente vai saber que você comentou, então é porque você quer. Mas se tiver pouco comentário, a gente não vai fazer, porque eu não vou ficar perdendo meu tempo se ninguém quer nada, entendeu? Então comenta. Assim, minha esposa é maravilhosa. Enfim, então, o que aconteceu foi isso, ele teve relação nesse dia, tá? Puxou uma alma com muita... ou seja... fez uma forma, né, já que o homem e a mulher são responsáveis pelo tselem, que é a forma que conecta a alma com o corpo. Essa forma veio toda deformada. Para isso, também foi puxado uma alma que teria que se matimar com essas clipotas, ou seja, compatível com essas cascas espirituais, com essa forma toda deformada. E a alma, de onde essa alma veio, a gente aprende do Shara Gilgulim, Nagdama Lamed Het, introdução 38, e também no Sefer Gilgulim, Sefer Gilgulei Neshamot do Ramami Pano, ou seja, 2 Rabanim e Kubalim comentam sobre isso, eles tinham estudos de alma muito fortes. E olha só que interessante, como é que faz sentido, gente. Tá escrito o seguinte, a alma do Yeshu, ela é um Gilgul, ela é uma reencarnação do Saraofim, do ministro dos pães da época de Yosef Atzadik. Aí você fala, gente, que viagem. Mas quem é o ministro dos pães? Para quem não lembra, em Parashat Vayeshev, no final, Yosef ele é preso numa prisão. Ele é preso, né? Ele é colocado numa prisão com 2 ministros. Um era o ministro das bebidas e o outro era o ministro dos pães. E os 2 têm sonhos. O ministro dos pães tem um sonho no qual vem aves e comem 3 pães. E no ministro das bebidas, ele vê que o vinho dele tem 3 uvas assim grandes, e daí ele faz 3 garrafas de vinho, uma coisa assim. O ministro da bebida, não lembro muito, que não é o foco. E ele, né, o Yosef veio e ele revelou o sonho. Ele interpretou o sonho do ministro dos pães pro mal. Ele falou, ó, isso significa que você vai morrer. E o ministro das bebidas, ele interpretou pro bem. Ele falou, ó, significa que daqui a 3 dias você vai sair. O ministro dos pães falou, daqui a 3 dias você vai morrer. E foi dito e certo. 3 dias depois, o ministro dos pães morreu. E 3 dias depois, o ministro das bebidas subiu. Ele até falou, ó, lembra de mim e tal. Depois ele ficou 2 anos. Agora, o que isso tem a ver? Por que o Midrash fala, por que o ministro dos pães foi pra lá, foi preso? Porque, na verdade, ele tentou matar o faraó. Ele queria tentar envenenar o faraó descobriu. Porque ele tinha os provadores de asa, o provador provou um dos pães, morreu ali, ele falou, desgraçado, esse cara tentou me envenenar. E mandou o ministro dos pães para lá. Yosef, introduzindo, Maseret Brahot Nun Rei Amud Beit, na parte 55b está escrito, Kol Halomot Olhot Harapé, todo sonho vai atrás da interpretação. Por isso daqui a gente tem que aprender a tomar muito cuidado com quem você vai contar um sonho. Você não pode chegar para qualquer pessoa e falar assim, menino, sonhei que meu dente caiu. O cara não fala isso para qualquer pessoa. Ainda mais que tem quem disse no Brasil, você fala, será que sonhar com dente é a morte de parente? Pronto. Entendeu? O cara te condenou sem querer, ele não sabe. Mas todo sonho vai através da interpretação. Do jeito que ele é interpretado, ele se concretiza. Então Yosef, de uma certa forma, podia ter salvo o ministro dos pães. A pergunta fica, por que ele não salvou? Ele salvou das bebidas, mas não salvou dos pães. Ele não salvou dos pães por um certo motivo. Ele entendeu através daquele sonho que Hashem estava querendo condenar o ministro dos pães à morte. Não somente isso, Yosef Atzadik, ele era um gigante, ele viu todas as gerações antes do ministro dos pães e todas as gerações que viriam depois de descendência do ministro dos pães. E ele viu que não teria ninguém que iria poder salvar, dar mérito para ele lá no futuro, então por isso ele tem que viver, e ninguém que ele poderia se basear de falar assim, não, ele tem um pai, um avô, sei lá, um bisavô de Tzadik, no qual eu posso usar o mérito dele para salvar o ministro dos pães. E o ministro dos pães, ele era uma pessoa ruim, senão ele não queria tentar envenenar o rei, não é que ele queria revolta para uma coisa positiva, não, ele queria somente tomar o lugar, ele não era uma pessoa boa. Então quando ele foi condenado, Yosef condenou ele ficou sabendo, ele não era tolo. Quando ele morreu, lá, né, no mundo da verdade, é tudo revelado. E ele descobriu esse Hidush, que Kola Holomoto Rota Harapé. Todo sonho vai através da interpretação. E a alma dele falou assim, miserável, Yosef Atzadik me matou, eu poderia ter uma chance de viver, ele me matou. E ele pegou um ódio de Yosef.
E ele pegou um ódio da descendência de Yosef. Yosef, sendo um Yehudi, ele já criou um ranço muito grande contra a Am Israel. Ok? De onde a gente vê isso? Tá, mas peraí. Fala. Maria era Yehudiá. Nahon, Maria então, era como Yehudiá. ela pode puxar uma alma de um goi? Oh, maravilhoso. Isso está escrito também no Shara Gilgulim, no Portão das Reencarnações, Shara Gilgulim, na Akdama Yud. Está escrito o seguinte, dependendo da kavaná da pessoa na hora da relação, é um dos 14 passos para você trazer a alma de um tzadik. Se você tiver uma kavaná péssima e está num momento péssimo do dia, Yom Kippur, pior não há, entendeu? Você tem como puxar a alma de um goi, num corpo de um Yehudi. Uau! Você tem como trazer um cara com tanta clipá, mas tanta clipá, que você tem como puxar a alma de um Erev Rav, tem como puxar a alma de um goi. Pesadíssimo. Larissa fala, não então sou você eu. vê, gente, não é que ele é um urachá. A alma dele já era de um urachá, já era de uma pessoa ruim que já tinha um ódio por Am Israel. Mas ele poderia se consertar. Ele poderia. Foi dado a oportunidade de ouro. Ele entrou como um Yehudi. Entrou em Am Israel. Entrou. Só da Hiluf. E ainda o pai dele, que não era o pai dele, né? O padrasto dele, estudava muito a Torá, então ele podia aprender muito. Podia aprender. E ele foi aluno de um dos maiores rabanim que a gente já teve. Como a gente já vai falar daqui a pouco. Então o que acontece? Veio essa alma, infelizmente, né? Veio por meio disso. E deixa eu ver aqui. Isso, exatamente. Vamos lá. Ele era, vamos dizer, vamos falar agora, né? A gente falou da alma, de onde essa alma veio. Ah, desculpa. Viu? Já ia cortando essa parte. Eu tenho exemplos de outras pessoas que também eu posso dizer que puxaram pela alma um certo ranço, uma certa bondade, midot. Sim, eu tenho muitos exemplos. Um exemplo, por exemplo, muito famoso, está logo no Shivrei Ari, que é um livro de introdução do Sefer Mamarazal, do Arizal, onde fala, por exemplo, eu estava até falando isso com a Camila outro dia, de um Rav da época do Arizal, que ele chorava muito em Hatzot Halayla, ele falava pro pessoal vir em Shabbat, ele acordava, tipo, 4 da manhã, ele acordava as mulheres na rua e falava, mulheres, vamos fazer os pães para Shabbat, levanta Shabbat, tal. As mulheres acordavam bem assim, tipo assim, vergonhada, a gente vamos fazer logo a ralar e tal, não sei o quê. E assim acordava os homens para chorar pelo Beit HaMikdash. E chorar pra ele, gente, o Beit HaMikdash está destruído, como é que vocês podem estar dormindo numa hora dessa? Que era Hatzot Halayla, que é o momento que a gente faz o Tikkun Hatzot. Que é o momento que a gente reza porque a Kadosh Baruch Hu não tem a casa dele, não tem o Beit HaMikdash, que é o que tá atrás do Tiago, tá bom, gente? Eu até botei o dedo na tela pra vocês verem. Então a gente reza pra isso. Exato. Então ele fazia isso, ele fazia da gente abrir nosso coração e rezar. Por quê? O que o Arizal falou? O Arizal olhou e falou pra ele, saiba que você é um Gilgul, você é a reencarnação de Irmiyahu Hanavi, que viveu na época do Beit HaMikdash, chorou tanto pelo Beit HaMikdash, é um profeta gigantesco, e que ele voltou exatamente porque a geração precisava desse tzadik, para que ele pudesse fazer muito kiruv nas pessoas, aproximar o pessoal e tudo. Inclusive ele teve uma revelação depois que ele foi pro Kotel, mas enfim, não então, tem. Será mas que aqui, a sua alma... Será que a sua alma é de um tzadik ou a sua alma é de um urachá? Se você tem, né, uma certa inclinação para alguma coisa, saiba que você pode, isso noveia, né, isso pode ser uma herança de um Gilgul HaKodem, de uma outra encarnação, uma característica forte que você tinha. Isso pro bem quanto pro mal. É sabido isso. A pessoa que ela é muito nervosa, não sei, porque o cara é nervoso, ele é pavio quente desde que nasceu. Como assim? Porque isso vem da última geração. Ele era pavio quente, ele era pavio curto, né? Pavio curto na última geração. Isso a gente também vê pelo lado do mal, pelo Sod, que o Ramamipana, inclusive, está em Gilgulei Neshamot, né? De Kozvi Batsur. Que Kozvi Batsur, ela depois foi quem teve relação com Zimei Ben Salut, para quem não sabe, para Shapinhas. Depois ela morre e ela volta como a esposa de Ahava Meller, né? E foi na geração de Elial Hanavi. E ela fala pra Ahava Meller, mata Elial. Ela perseguia com todas as esposas, tinha um ódio dele. Por quê? Porque ela era a reencarnação de Kozvi, e Kozvi foi morta por Pinhas. Pinhas que meteu a lança, né, embaixo da Pinhas, e Pinhas ele era Elial. Pinhas e Elial Hanavi é a mesma pessoa. Então ela guardou, você vê, a alma dela guardou, que ela falou, vou me vingar desse cara. Então ela fez da vida dele um inferno, ele foi pra caverna, fugiu, até os corvos que alimentaram Elial Hanavi, né, que traziam de Ahava. Enfim, então a gente vê, pro lado do bem,
né, esse perujador de Jeremiah não vinha do lado do mal, pelo peruj de Kozu e Batsur. Existe isso, você sim carrega isso. Yeshu era mamzer ou não? Agora voltando. Yeshu, ele era um bastardo ou não? Muitas pessoas falam, Yeshu, ele era mamzer. Jesus era mamzer porque foi uma relação fora do casamento. O Rambam, em Igeret Arambam, Otzat Rav Kuk, Yerushalayim, Tavshin Lamed Dalet, Amud Kufyutet, na página 119, ele fala o seguinte, gente, para ter esse din de mamzer, que é um din muito pesado, bastardo, tem que ter tido uma relação, por exemplo, ou fora do casamento com o Yehudi, ou uma das relações proibidas, sei lá, mãe com filho, Hazi Shalom, pai com filha, irmão com irmã, e por assim vai. Isso tá é também uma certa Kiddush na parte 66b, tá bom? Ou seja, como era um não-judeu, pela lei judaica, o Jesus não era um mamzer, ele não era bastardo. Mas o Rambam complementa e fala, mas a gente chama de bastardo. Por quê? Porque ele fez muito mal pro nosso povo, a gente fica bolado e tal. É aquela típica ofensa. Você sabe que o cara não é filho da P. Mas você fica com raiva e você fala, é um filho da P. Exemplo perfeito, entendeu? Brasileiro, sendo brasileiro, entende isso perfeitamente. Miserável. Cara, não, miserável. Enfim. Mas, continuando. E Rabi Akiva, né, essa marloca de Rabi Akiva com Rabi Yossi e tal, e ela rava como Rabi Yossi, tá? Só pra você saber, né? Rabi Akiva chamava todo mundo de mamzer também, que falava todo mundo que é uma relação diferente. Então, vamos lá, continuando. Juventude de Yeshu, Maseret Kala, Perek Beit, Alaha Beit. Tá escrito o seguinte, certa vez, 3 rabanim, Rabi Eliezer, Rabi Yoshua e Rabi Akiva estavam andando no Shuk, e eles viram uma pessoa que estava botando kippá, uma pessoa que não estava sem kippá botando kippá, e um garoto que estava com kippá estava tirando a sua kippá. A gente vai entender mais tarde se era um garoto realmente ou não, se era um homem adulto. Mas que eles viram assim, peraí, esse rapaz aí que está tirando a kippá e está fazendo piadinha ali entre o povo, esse cara está meio estranho. E aí começou a discussão entre eles. Rabi Eliezer, ele disse, esse cara é mamzer, esse cara é bastardo. Rabi Yoshua falou, esse cara é Benanidá. Ele é filho de uma mulher que estava menstruada. E o Rabi Akiva falou, mamzer e Benanidá. Fala. Por que isso? Porque os rabanim, quando eles viam qualquer situação, eles já traziam para a Torá. Então vamos analisar de acordo com a Torá. Não é que ele estava julgando quem é a pessoa ou quem deixa de fazer. Eles estão querendo analisar pela Torá. Olha, se a Kadosh Baruch Hu mostrou isso pra gente, ele está querendo ensinar alguma alahá pra gente. Qual é a alahá aqui? Cara, coloca isso aqui, que orgulho. É exatamente isso. Eles o tempo inteiro analisavam com os óculos da Torá. Eles queriam estudar a Torá o tempo inteiro. Então, Rabi Akiva falou, eu posso provar pra vocês que ele é mamzer ou Benanidá. E ele veio e ele falou com a mãe. Benanidá é que a mulher estava menstruada quando ela teve relação. Exatamente. E aí ele veio ou menstruada falou, ou naqueles 7 dias depois da menstruação, tá bom? Mas se fosse antes da Takaná, podia ser menstruada. Mas enfim, o que importa é que ele chegou pra mãe desse rapaz e falou assim, eu te dou parte do meu Olam Abá se você me revelar se o seu filho é mamzer e Benanidá. Ela sabia da grandeza de Rabi Akiva, mas não sabia que Rabi Akiva podia usar aquele truque de, tipo, cruzar os dedos. E era um truque que era usado pelo Jabanim para conseguir tirar informações na época. Tem a permissão de Akadosh Baruch Hu para esse Jabanim, não é para todo mundo. E ela falou, confesso, é mamzer e Benanidá. Porque eu estava menstruada no dia que tiveram relação comigo e foi uma relação fora do casamento. Daqui você vê que ela é também meio ignorante, porque não sabia que, sendo um não-judeu, não seria mamzer, mas ela falou que seria mamzer. Para Rabi Akiva, como ele botava todo mundo com mamzer fora do casamento, só com Enegadolo, com Almaná, com viúva, que ele não botava, porque a Torá Mefurash para Temor fala que é halal, que é um Cohen que ele perde o nível dele, mas não é mamzer. Aí ele falou assim, tá vendo? Acertei. E ele falou pro Jabanim, falou, né, pra Rabi Yoshua, pra Rabi Eliezer, eles falaram, Ashrecha, Veashrecha, toda a terra, tipo, coloca a voz, você acertou, tal, sabe como é que a gente te chama. O Urashba fala, esse rapaz era Yeshu. Até agora a gente não sabia quem era, a Torá não revelou. O Urashba, na expressão do Hidushei Arashba, que é o Urashba, fala, esse rapaz que estava falando na história, ele é Yeshu, logo ela tá falando com Maria, com Miriam. Como é que o Yeshu saiu da religião? A gente falou que ele estudava com um grande Rav. Eu vou agora revelar isso para vocês. Está escrito em Maseret Sotá, Daf Mem Zayin Amud Beit, na página 47b. E também Maseret Sanedrin, na página 107b, que Leolam Tiye, ou seja, você sempre tem que ser Esmola Doha e Amina Mekarevet. Ou seja, no momento de uma repreensão, primeiro você tem que, de vez em quando a gente tem que sim repreender. Como repreender um filho. Seu filho faz alguma coisa errada, pegou
e quebrou um copo. É perigoso, porque ele quebrou um copo, ele pode se machucar. Então você tem que empurrar ele pra ele não quebrar, pra ele não encostar. E ele é pequeno, ele não vai entender. Isso. Mas você também depois tem que dar carinho e falar, não, mamãe só fez isso porque... Entendeu? Por isso você faz, ó, smola doha, ou seja, com a mão esquerda você empurra. Por quê? Porque a mão esquerda ela é mais fraca que a direita. E veiamina mekarevet, com a mão direita você aproxima. Né? Até a mulher cara é canhoto, tudo bem, mas o derer do mundo, o caminho do mundo é ser o dash mais forte, como está escrito Tikunezon no Tikunai da Kufrafketa Mudbeit, que fala que o lado canhoto é o lado de din tal, não sei o quê. Então fala, a pessoa ela sim tem que dar uma repreensão, mas ela tem que ser mais forte em aproximar o outro. E ele fala, nunca aproxime com as duas mãos, porque você vai criar um problema. Esse foi o caso, por exemplo, de Adoniá, o filho de David Ameller, que David Ameller nunca deu uma repreensão ao filho dele, e no final da vida dele, Adoniá tentou matar ele. É o exemplo do filho. Vamos lá, vamos exemplo de mãe que vocês vão entender. A mãe vai lá, o filho só quer comer nuggets. Quer comer nuggets, quer comer nuggets. Aí depois faz um exame de sangue, tá desnutrido, tá com ferro baixo. Por quê? Porque só come nuggets. Anemia. Tá com anemia. Exatamente. Então assim, não dá pra você dar tudo que o seu filho quer. Você pode dar um pouquinho de nuggets, mas você vai botar uma cenourinha, você vai botar um vegetal, vai botar um arroz e feijão que vai dar uma sustância, vai dar um ferro. Entendeu? Exatamente. É isso que ele quis explicar. Por outro lado, você também não pode ser as duas mãos, você empurrar a pessoa. Porque assim, você também pode tirar ela completamente do caminho da Torá. Um exemplo que a gente tem isso até, né, não de, pelo menos perto da nossa geração, foi com Trotsky. Muitas pessoas não sabem, mas Trotsky era Yehudi, ele era judeu, e ele inclusive era religioso. E na época você tinha que pagar para estudar a Torá, e teve uma vez que ele foi no Beit Midrash, ele queria estudar e ele não tinha dinheiro, fecharam as portas e falaram, você não vem para cá. Ele ficou revoltado, saiu e, enfim, virou comunista e criou toda aquela... Né, foi um dos grandes nomes da Rússia e que, infelizmente, matou muito o Yehudi, né? Durante o... Eu acho que eu não preciso dar nenhum exemplo de mãe, porque você acha que você já conseguiu entender por isso. Legal. Então, mas a Guemará, ela fala, não seja nunca duas mãos empurrem, né? Ou seja, não seja muito rigoroso, como Rabi Yoshua Ben Perachia e o seu aluno. Não é falado qual aluno. Por outro lado, em Maseret Brachot, na página 17b, está escrito que cuidado para você nunca ter um filho ou um aluno como Yeshua Notzri, que se revoltou e fez outras pessoas pecarem, e fez Kishufim, que foi feitiçarias e tudo. E nesse sentido é interessante que Maseret Brachot, na página 17b, ele não fala, ele fala tipo de David Amélia, ele dá alguns exemplos onde teve o pai ou o Rav e o aluno, só que na parte do Yeshua não fala o nome do Rav dele. Então é interessante que é meio costurado. Por um lado fala do Yeshua, mas não fala quem foi o Rav dele. Por outro lado fala do Rav, Yeshua Ben Perachia, mas não fala quem foi o aluno. E o motivo disso é porque a Torá, Guemará, tá chamada, né, Rahmaná, ela é chamada de piedosa, porque ela não quis sujar o nome do Rav Yeshua Ben Perachia. Poxa, você ser lembrado por causa de um aluno que te dá orgulho, uma pessoa que, uau, olha só tudo que ele fez, tal, não sei o quê, é maravilhoso. Né, pô, Rabi Shimon, Bar Yochai, olha que lindo, pô, que louvor para Yochai ter um filho como Rabi Shimon. Agora, você falar, pô, Yeshu, aluno de Rabi Yoshua Ben Perachia, é uma vergonha para Rabi Yoshua Ben Perachia. Então, a Guemará, ela quis leistateira, como eu falei, ela quis ocultar isso para não ofender o kavod do Rabi Yoshua Ben Perachia. Porém, a gente sabe, os Rishonim, eles revelam isso pra gente até pra fazer sentido a história. Ele explica e fala, ó, aconteceu isso aqui, ó. Ele você falou, não entendeu? A Guemará não quis falar isso, mas eu vou falar, entendeu? Que nem Rabi Akiva, que Tzadik Vav, enfim, Shabbat Tzadik Vav. Maseret Kiddush, Daf Samer Vav Amud Beit. Agora a gente vai começar a história do que aconteceu. A gente vai pra época de Inai Ameller. Inai Ameller, o rei Inai, ele recebeu uma Lashonará, né? Veio um cara chamado Elazar Ben Puira, tudo bem? Tudo bem. Só que Elazar Ben Puira. Esse Elazar Ben Puira, ele veio e falou uma Lashonará de Ravó. Inai, sabe que os Rahabim estão falando malzão de ti, hein? Você vê o quanto é perigoso a Lashonará. Você vê que sempre começa com uma Lashonará. É impressionante. Como é que fala? O pavio, né? O fósforo da ignição é sempre isso. Começou com uma Lashonará. E Nayamé falou, Rahamim falaram o quê de mim? Vão matar todos eles. E Nayamé, ele era casado com uma mulher chamada Shlom Tzion Ben Malká. E essa mulher, ela era irmã de Shimon Ben Shetar, que era um Rav grande da época. E ela ouviu Inai falando que ia matar todo mundo. E ela veio assim pro Shimon e falou assim, meu irmão, vem cá.
Olha, Inai tá meio bolado. Ouviu aí Lachonará de Rahamim, quer acabar com o Rahamim. Deixa eu te esconder um pouquinho, fica aqui, deixa eu te colocar num lugarzinho e eu vou te dar comida e tudo até a poeira baixar. Rabi Yoshua ben Perahia viu o que estava acontecendo, viu que ela estava protegendo o Shimon ben Sheta, linkou os fatos aí que você vê que realmente é um Rav muito kadosh. Pra você ver que, tipo, como é que ele teve esse nível de informação e ele conseguiu linkar os fatos por uma simples visão que foi o Shimon ben Sheta ser escondido, ele falou assim, melhor rapar fora porque a coisa vai ficar preta pra mim. Só um segundo, tá com flash? Tá tudo bem. Ah, tá tudo bem? Porque tava sem flash. Continuando. Efeitos da edição. Continuando. Então, Rabi Shimon ben Perahia falou assim, vou embora, e ele levou todos os alunos dele. Porque ele queria salvar os alunos dele, que também eram Talmidei Chachamim, também não sabe de Torá. Dentro dele tava o Yeshu. E dentro dos alunos tava Yeshu, exatamente. Só pra entender. Dentro da galerinha tava lá de mochilinha. Vambora, vamos pra caverna. Não, eles não foram pra caverna, eles foram pra Alexandria, no Egito, e lá, Rabi Shimon ben Perahia ele era um senhor Rav, era um Rav muito kadosh. Os anjos acompanhavam Rabi Shimon ben Perahia pela Torá de Rabi Shimon ben Perahia. Ele, pra quem não sabe, ele é inclusive o Rav que está escrito em Mishnah de Perek Avot, no Perek Aleph, Mishnah Vav, né? Primeiro capítulo, Mishnah 6, que é o famoso Rav que fala Aselech Arav, Knelech Haver, Danet Koladam Lekavzchut, ou seja, faça pra você um Rav, adquira um amigo, julgue a todas as pessoas pro bem. Olha só, esse é o Rabi Shimon ben Perahia. E ele desceu com todo mundo, e ele, obviamente, como era um Rav muito grande, ele não foi pra qualquer lugar, ele foi pra um Copacabana Palace, entendeu? Ele foi pra um mega hotel. E ele chegou lá, Marçaniá, ele chegou e ele foi super bem recebido. Os gerentes do hotel receberam, porque era um Rav muito kadosh. Todo mundo conhecia. Todo mundo não precisava conhecer. Tinha uma luz que vinha da cara dele. Isso era dos Rabanim. Os Rabanim que eram, se ocupavam muito a Torá, você vê que tem uma luz impressionante. Eles olhavam e falavam, nossa, Rav é muito kadosh. E aí eles prepararam uma coisa toda bonita, assim, Narsaniá. E no que ele chegou, ele agradeceu pela bondade que eles fizeram, que estava todo mundo recebendo ele e tudo, o pessoal do Egito. E ele falou, poxa, que bonita essa Arsaniá. Porém, Arsaniá também era o nome da esposa do gerente. O Yeshu ouviu, já tinha muitas clipot, muitas cascas, ele nasceu com essas cascas espirituais, e falou, Rabbeinu, não é tão bonita assim. Rabi Shimon ben Perahia, que já era kadosh, já sacou qual era a kavaná do Yeshu e falou, Rashacha que motra, você é um perverso. Como é que você acha que eu vou pensar uma coisa dessa? Haz shalom. Ele foi muito forte na torrada e na repreensão dele. Que antigamente tem que entender que também os Rabanim eram bem fortes, porque eles não perdiam tempo explicando, eles eram Você vê, Rabi Akiva, Rabi Yoshua, estavam no shuk, eles estavam numa feira, estavam estudando Torá. O tempo inteiro era Torá. Você vem, você interrompe o Rav, mas no nível altíssimo dele pode ser Bitul Torá. Tá escrito não, Bitul Torá que é Cola, Torá Colé, equivalente a todas as veras da Torá e Bitul Torá. Eu sei que é difícil da gente entender a forma como ele falou, mas vamos tentar entender na época. Exatamente. Que era o costume, era o jeito que eles falavam na hora de repreender alguém, tá bom? A Guemara traz que ele tirou 40 shofarot, fizeram, né? Yeshu Menudê. Yeshu era Yoshua, tá? Pra quem não sabe, Yeshua, não, o nome dele de verdade era Yoshua. Yoshua Menudê, ele está de Nidui. O que é Nidui? Segundo o Shulchan Aruch Yoreh Yasman Shin Lamed Dalet, no Seif 43, tá escrito que Shin Lamed Dalet é 300 e Lamed 34. 334, no Seif 43 fala que Nidui, a pessoa, ela é como se fosse um Henem, como se fosse um excomungado. Não completa minyan, as pessoas não completam pra fazer brahó. Mas deixa eu explicar sobre isso. Sim. Quando os Rabanim Kedushim, eles sabiam muita coisa de Kabbalah, muita coisa de Zora. Então, quando eles estavam falando de Torá, falando coisa, eles estavam mexendo com muita espiritualidade. Isso. A partir do momento que você tem uma pessoa do seu lado que não tá no mesmo nível, isso é como se fosse a história do Arizal, que ele tinha os alunos dele e um tava... Explica isso. Então, isso é interessante. Isso tá no Sefer Yehudim que ela trouxe, maravilhoso. Que fala que o Arizal, quando ele ia dar uma aula, ele botava kavanotes específicas para cada aluno e cada aluno do Arizal tinha que ficar fazendo as kavanotes durante o shiur para conseguir abrir todos os portões de sabedoria e eles conseguirem entender toda a sabedoria que o Arizal estava passando. Se um deles se distraísse, o Arizal parava na hora e falava, sai, você tá
Você quebrou a cavanota, cara? Como é que você fez isso? Aí deixa eu te trazer aqui do chá. Trazia, então, a mesma coisa que o Uraf fez. Ele excomungou o Yeshu porque ele falou, olha, você tá atrapalhando aqui do chá daqui. Mas então sai, vai fazer chuvar. Mas o Nidui, vai se arrepender. o Herem é eterno. O Herem, a pessoa sai do data e não pode voltar. O Nidui não. O Nidui não. Nidui então, não. O que Nidui ele é um fez nível foi como Nidui. se fosse uma atra, uma advertência. E naquela época, uma atra, uma advertência de um Rav é uma coisa tão forte que se um aluno recebesse, muitos deles morriam. Que era uma vergonha tão grande receber tipo colégio militar. Você recebeu uma advertência, nossa, você é o pior aluno da escola. Se a gente pensa, a vergonha é tão grande que eles morriam mesmo, era pesado. Então daqui você vê que Yeshu não era um cara simples, ele era até muito forte. Porque ele aguentou essa advertência e ele sobreviveu nisso. E ele saiu e todo dia ele voltava lá na Arsaniá, batia lá para o Rav Shlomo Ben perdoar ele. O Rav Shlomo Ben falava não. Até que, depois de um tempo, o coração de Rav Shlomo Ben obviamente amoleceu. E o Yeshu chegou para pedir mais uma vez perdão. E nesse momento, o Rav Shlomo Ben rezava rezando o Shema. Para quem não sabe, isso tá... peguei para vocês. Shulchan Aruch Orachaim, Siman Samer Vav, no semana 66, na Seif Aleph, no primeiro item, tá escrito: você não pode interromper o Kriyat Shema se vem uma pessoa, mesmo que até tenha um kavod e tudo, uma pessoa maior em sabedoria, só entre os prakim, sei lá, entre o Shema e o Verhafta, entre o Verhafta vem me chamou, aí você pode interromper e falar, mas se for uma pessoa de kavod maior que o seu, ou mais sabedoria, no caso, o Yeshu era aluno dele, então não tinha nem mais sabedoria do que ele, nem mais kavod do que ele. Pela Lahá, Rav Shlomo Ben não tinha permissão de falar com ele. Rav Shlomo Ben fez o famoso sinal hebraico de coxinha de rega, espera. Só que Yeshu já estava mal. Você vê que a pessoa tá mal, né? A pessoa leva tudo pro negativo. Ele pegou aquilo dali falando assim, pô, ele tá falando, sai daqui, tá zóvate, me abandona. E ele falou, nossa, é assim? Quer saber, eu vou embora mesmo. Naquele mesmo dia, Yeshu saiu, pegou Kishufim com os egípcios. Fala. Então, mas voltando, então por isso que o Uraf estava errado. Na hora que ele afastou, ele não devia ter afastado tantas vezes o Yeshu. Ele devia ter sentado e conversado com ele, explicado que não foi legal, bababá, que nem você faz com o filho. Voltando. E aí ele foi fazer ele aprendeu feitiçaria com os egípcios. E inclusive, depois que Rav Shlomo Ben terminou o Kriyat Shema, ele foi atrás de Yeshu. Ele falando, Hazor Becha, volta pra mim. E ele falou, Rav, eu não consigo mais. Não é que eu não quero, eu não consigo mais. Porque ali ele já tinha pego uma pedra, ele já tinha feito reverência, já tinha se, como é que fala isso, feito idolatria, ele já tinha se separado por completo. Não, mas tem que explicar que antigamente a idolatria era uma coisa muito pesada. Exatamente. A pessoa rezava, sei lá, se ajoelhava pra pedra, ela sabia fazer as coisas, o que acontecia? Ela conseguia, ela ganhava o que ela queria. Acontecia. Então era um yetzerará muito grande. Então não foi à toa, não é que ele foi lá, sei lá, fez um Pai Nosso que, e sei lá, tem um celular aqui, celular, não, entendeu? Realmente, rezava pra pedrinha. Por que ele rezava? Porque funcionava, exatamente. Então ele saiu, ele falou, não consigo mais. Aí deixou eu imperar, ficou triste e tal. E ali começou todo o problema. Maset Shabbat, Kufdara Tamud Beit, na página 104b. Ben Setidá, assim ele é chamado. E ele é chamado de Ben Setidá. Por quê? Porque era Ben Setidá Aima, ou seja, que é um filho cuja mãe ocultou. Ocultou que é da verdade que ele era filho de um romano, tudo, não judeu. Então o pai dele, quer dizer, o padrasto não sabia? Não sabia. Você vê como ele não sabia. Então, e aí isso linka ao Novo Testamento, quando Maria chega para José e fala, olha, filho do anjo e tudo. E aí ele caiu nessa. Ele fala, uau, filho do anjo. O que está no Novo Testamento. Por quê? Porque ela ocultou a verdade. Ela falou, não, esse é o filho. Entendeu? E aí ele, pô, você é mesmo? Não, peraí, eu tava de unidade, como é que pode ser? Entendeu? Ele fez os cálculos. Falou, talvez Benambatiá, né? Que, enfim... Isso a gente não vai entrar, porque senão a gente vai abrir um link muito grande. Mas, enfim, e Maset Shabbat, ela completa falando que quando ele saiu, ele foi dentro, né, dos Merashfim, dos feiticeiros do Egito, e ele aprendeu a fazer todos os nomes de Tumá. Ele sabia Kabbalah, mas ele ainda ele tinha acesso a uns nomes de Kedushá, Shemot HaKodesh, mas ele não tinha acesso aos nomes de Tumá. Aos nomes de Tumá ele teve acesso quando ele foi pro Egito, ele saiu e ele começou a conversar com os feiticeiros. Mas ele já usava Kabbalah prática?
Ele usava um pouquinho de Kabbalah, porque senão ele não interessasse aquela pedra que iria abrir ele pro mundo da Tumá e as clipotas. Entendi. Mas ele não usava pra clipar ainda. Exatamente, ele não usava pra clipar, que é uma coisa básica, fazer um golem aqui, quer fazer uma vaquinha pra chamar e tal. Normal, o que todo mundo fazia, todo mundo fazia. Exatamente, até isso é uma coisa que eu falo, né? Muita gente, alguns cristãos viravam pra mim e falavam, não, mas Jesus, ele fazia milagre. Gente, naquela época, você pega uma certa Anitta. Pega uma série de brachot, pega a história de Rabi Hanina ben Dosa, Rabi Akiva, Rabi Yoshua, Rabi Yossi, Rabi Yoshua ben Levi. Todos eles faziam milagres até muito maiores do que os escritos no Novo Testamento. Ressuscitava um monte de gente. Ravzeira, exatamente, mas Miglat Ravzeira muito bem, na Baixa 7b, né? Rava matou Ravzeira, foi lá e, ressuscitou o cara. Então, quer dizer, o cara orava, ressuscitou, orava. Então, gente, não era tão complicado naquela época. Não era uma coisa. Não era uma coisa. Todos eles faziam milagres gigantescos. O que ele fez foi, tipo, uma brincadeira no meio de... Exatamente. Do jogo sério. Tanto é que os Rabanim, nenhum Rav chutou o balde e falou, não, realmente ele tá certo, tal, não sei o quê. E ele, o que ele fez? A Guemará continua e fala que ele fez uma tatuagem com o nome de Tumá na mão dele, aqui no braço dele. Ele fez com o nome de Tumá, porque o que eu tinha escutado era que... tá. Eu cheguei agora. Rabbeinu Efraim, sobre Parashat Kiddushin, sobre a mitzvah, no Perekiutet, no capítulo 19, tá falando assim, Uktovet kaka lot yem b'sarchem. Ou seja, você não vai escrever fazer uma tatuagem, você não vai fazer uma tatuagem na sua carne. A famosa tatuagem tem a proibição para judeus de não fazer isso. E o Rabbeinu Efraim, ele fala kaka, que é tatuagem em hebraico, é a mesma gemátria da palavra Shem. Ele fala malirmos, o que isso vai insinuar? Isso vai insinuar Yeshu, que entrou em Yom Kippurim, no Beit HaMikdash, ouviu o Kohen Gadol falando Shema Mefurash, e escreveu na perna dele, ok? O que acontecia? Antigamente, Yom Kippur, o Kohen Gadol, ele falavam o Shema Mefurash de Hashem, e aí todo mundo escutava, e quando escutava, todos os pecados eram exterminados e a pessoa podia ficar tranquila. Quando a pessoa saía do Beit HaMikdash, automaticamente ela esquecia aquele nome, acontecia um milagre. O que ele fez? Ele foi esperto. Se ele anotasse com caneta, ia desaparecer, porque era o que acontecia. Então ele pegou e anotou na pele, porque assim ele não... Yom Kippur tem proibição também de você escrever e tudo. Você vê que ele já tá totalmente jogado. Ele foi lá e escreveu na pele. Porque esse milagre não ia acontecer se ele tivesse realmente feito essa tatuagem. E aí ele conseguiu fazer todos os milagres que ele pôde fazer. Mas o que eram os nomes de clipote que ele também escreveu? Pra quem não... Ele escreveu o nome de clipote ou ele escreveu o nome de Hashem? Maravilhoso. Calma que eu já vou responder essa pergunta, porque é uma dúvida. Então foi o nome de Tumá ou o nome de Kedushá? Então, isso. Mas primeiro eu quero só fazer um adendo na questão do Shema Mefurash, que pra quem tiver interesse e tudo, tá em Parashat Bechalá, só vou falar isso. Aí se vocês quiserem depois, vocês procurem. Em Shema Mefurash, tá escrito em Parashat Bechalá, tem 3 psukim, tem 72 letras, é uma mistura desses nomes, aí você chega no Shema Mefurash, tá? E Zeu, vou parar aqui. No Tikkun Azor, no Tikkun Samer Vav, no Tikkun 66, da Tzadik Zayin Amud Beit, na página 97b, está escrito: Yeshu sabia conjurar demônios, com nomes de Tumá, e sabia Shemot HaKodesh. Eis a fonte de Rabbeinu Efraim sobre Parashat Kiddushin. Por isso que ele falou, ele sabia também Shemot HaKodesh, porque ele foi no Beit HaMikdash e pegou o Shema Mefurash e tal. Então ele escreveu tudo na pele. Ou seja, exatamente, ele era o cara tatuadão, entendeu? Ele tatuou no braço de Tumá, tatuou na perna de Kedushá, ele tinha tudo. Pra ele poder usar tudo. Ele falou, se for pra tombar, tombei. Entendeu? Agora eu vou pegar tudo. Chama Mefurash, chama Kedushá, chama Tumá. Ele pegou tudo. Legal, e ele começou a crescer, começou a fazer os milagres, todos os rabanim começaram a olhar. A Rabi Akiva falou, opa, pera aí que esse cara tá saindo completamente do caminho e a gente vai ter que dar um jeito. Chegamos agora na morte do Yeshu. Legal? Morte do Yeshu, Masechet Sanedrin, Daf Mem Zayin Amud Beit. Então, Masechet Sanedrin está escrito sobre as 4 mortes do Beit Din, ok? E todo Yehudi, quando ele comete certas transgressões, ele é levado para um Sanedrin, né? E o Sanedrin discute se... O tribunal rabínico. O tribunal rabínico, que vai ser discutido. Caso ele seja realmente acusado e tudo, não tem o que fazer, ele vai ser condenado a uma das 4 mortes, que é ou apedrejamento, ou corte por queimação, né? Que é uma combustão que a pessoa entra, né? Coloca uma coisa quente, enfim, queima os órgãos, ou Heref, super tranquilo, Heref, que é espada, ou Henek, que é enforcamento. Tá bom, mas vocês têm que entender isso, é muito... Eu
eu tinha muita dificuldade de entender isso. Pesado. Quando o tribunal rabínico faz isso, é porque ele quer limpar o maior número de clipot que a pessoa causou na Terra. Então ele faz referente àquilo, à morte e a limpeza dessa pessoa. Exatamente. Porque para quando ele chegar lá em cima, ele ser aliviado das penas dele que ele deveria sofrer. Isso. Que o sofrimento no Cafaquela e no Guerrinon, voltando, a gente vai falar muito mais sobre isso depois, é muito maior, é muito mais pesado, é pior do que você sofre aqui na Terra. Exatamente, como a Camila muito bem falou, a pessoa que ela sofre uma morte dessas expia tanto que, por exemplo, sobre aquele Issur, aquela proibição específica, a pessoa não é condenada lá no Shammai. Então é muito melhor você sofrer aqui do que sofrer lá. Tanto é que vinha um Rav no dia falar a pessoa fazer tchuvá antes da sentença de Mitat Beidin. Isso até os outros povos pegaram isso, né? Que vinha um padre antes da sentença, da condenação da pessoa, falar, olha, abrir mão dos seus pecados e tudo. Isso pegaram da gente, porque isso não era um Rav que vinha e falava isso. A pessoa fazia tchuvá e depois da tchuvá ela falecia. Até tem aquela pergunta, se ele fez tchuvá, por que ele faleceu? Porque se a pessoa faz chuva, ela ainda assim tem que fazer o tikkun, tem que fazer o conserto. Não adianta porque você estragou uma coisa no mundo. Você criou anjos, você tem que destruir esses anjos. Exatamente, você destrói todos esses anjos juntos e você não é condenado por aquilo. Isso é muito bom pra pessoa. E hoje em dia, até hoje em dia, existe essa morte. Só que não é pelo Beidin aqui na Terra, e sim pelo Beidin lá dos céus. Então, por exemplo, uma pessoa que cai de um prédio, você vê a pessoa caiu do prédio, então foi morte de apedrejamento. Exatamente. Uma pessoa que foi enforcada, é uma pessoa que morreu afogada no mar. Exatamente. Entendeu? Isso está escrito, mas aqui do Bode da Flama é da Mundo Beit. Beidin não temos mais, Mitat Beidin ainda temos. Ou seja, a morte pelo Beidin temos. Como assim? É a morte lá por cima. A pessoa tá andando com um ar-condicionado na cabeça dela. É apedrejamento, cara. Às vezes isso é o quê? Entendeu? Então pessoa... assim você até pode analisar. Sei lá, seu parente morreu afogado. Uau! Então, se ele morreu afogado, foi porque foi morte por enforcamento. Qual seria o pecado para morte de enforcamento? Adultério, por exemplo. Então, pode ser que ele cometeu adultério e a sua tia não sabe que seu tio fez adultério com ela, entendeu? Então você adorava te você não tem que acusar, mas exatamente como os rabanim faziam, como a gente mostrou em Passaética lá, você olha pra situação, você tem que olhar com olhos de Torá. Mamzeiro Benanidá. Benanidá, mamzeiro. E aí, assim, mas olha, morrer desse jeito. Por que a Shem tá te revelando isso? Por que a Shem tá te estudo? Não só pra fins de estudo. E pra você pegar e vou fazer um shiur, Lelui Nishma, vou falar sobre isso pra elevar a pessoa. Por quê? Você elevando a pessoa e tentando consertar, você tá dando um empurrãozinho lá no Shammai, você não tem noção. Mas ele vai sentir aquele alívio e vai falar, pô, esse cara é meu amigo. Esse cara me ama, pô, olha o que ele fez por mim, entendeu? Então, assim, é muito importante. Antes que a gente, no começo do shiur, a gente fez Lelui Nishma, esse shiur é Lelui Nishma. Isso. Então, se você quiser, você também pode fazer shiur Lelui Nishma de alguém. Entrar em contato. Você entra em contato com a gente, eu vou colocar meu telefone e meu WhatsApp na descrição. E você também pode fazer Lelui Nishma de algum ente querido, porque você vai estar ajudando a pessoa. Com certeza. Entendeu? Não é propaganda, Mérito a gente da só pessoa. tá explicando pra você como é que funciona. Exatamente. E tá escrito em Maseret Sanedrin, na página 43b, que a Yeshu, ele foi enforcado. Só que antes de ser enforcado, ele foi enforcado em Erev Pesach. Foi na véspera de Pesach. E 40 dias antes, o Beidin, né, no caso, né, os Rabanim, eles fizeram uma pirissômetro, como é que fala esse pirissômetro? Uma divulgação para saber, olha, se tem alguém que possa julgar pro bem ele e livrá-lo dessa morte, por favor, apareça. E não apareceu ninguém durante os 40 dias. Uau. Agora vem uma pergunta. E a mãe dele não apareceu? Você vê como é que não apareceu. E olha, agora vem uma pergunta interessante. A morte de que você tem que fazer essa anunciação de 40 dias antes não é de Henek, não é de enforcamento, e sim por espada. Então fala, peraí, ele morreu por espada ou foi por enforcamento? Resposta, os dois. E isso casa muito bem com o Novo Testamento, quando fala da lança do destino, né? Que fala a lança que enfiaram em Jesus e que o romano enfiou e que matou Jesus.
Quando, na verdade, aqui em Maseret Sanedrin fala, ele teve mitat hereg, que foi tipo de pegar a espada, morte por espada. E essa é a morte da condenação por quem faz feitiçarias e magia negra. Ele teve isso que nem Bilam. Bilam também morreu pela espada. E depois disso ele foi pendurado. Para que o pessoal visse tudo. E, de novo, bode expiatório. Tá bom? Agora... Pra todo mundo aprender e não querer fazer exatamente como ele fez. Porque na época era muitas pessoas saberiam do Zohar Kadosh e poderiam usar isso pra fazer... eu sou demais, eu sou um machia, não sei o quê. E não é. Então, foi pra ensinar também a população. Agora, tem uma pergunta. Em Maseret Sanedrin, na página 41a, tá escrito que 40 anos antes da destruição do Beit HaMikdash, o Beit Din, ele parou de fazer do Sanedrin. O Sanedrin foi inativado. E Yeshu, quando ele faleceu, foi na época da destruição do Beit HaMikdash. Na época um pouco depois, quando a gente vai ver daqui em diante. Do segundo templo. Do segundo templo, na destruição do segundo templo. Então, como é que eles fizeram essa alahá? Como é que eles determinaram que não, ele vai falecer por Erev e depois por Henek? A gente explicou isso no início do Shur, Horat Shah. Naquela hora foi necessário fazer um ensinamento para a geração, que a geração entendesse isso, né? Como eu já trouxe as 4 fontes anteriormente. Tá bom? Daqui a gente chega em algumas conclusões. Tosfot Rosh, Maseret Sotah, na página 37b, fala que o Yeshu viveu na época de Ilania Malká, perto da destruição do templo, tá? Só para vocês entenderem, historicamente, eu também estou dando uma fonte que historicamente foi quando ele viveu. Então, na verdade, o Yeshu morreu pelos Yehudim, não foi pelos romanos. Exatamente. Então, você falou que você ia falar de um Rav que reescreveu a história do Yeshu. Eu vou chegar nisso, É que eu tô super curiosa. Eu vou chegar nisso. Tá bom? Vamos lá. Continuando, então. Faleceu e onde ele está hoje em dia, né? Como a gente falou que a gente ia falar. Maseret Gittin, no Vav Amud Beit, no finalzinho 56b, lá no finalzinho 57a, no iniciozinho, tá escrito que Onkelos Ager, Onkelos, o convertido, ele, antes de se converter, ele foi numa bruxa, e essa bruxa fez o jogo do copo, ó, jogo do copo, ó, antigaço. E nisso ela trouxe 3 espíritos para falar com Onkelos. E nisso ele perguntou que a pessoa, qual era, quem era importante no mundo da verdade, o que eu posso fazer para me dar bem nessa vida, e qual é o pecado da pessoa, qual é o resultado dela. Quem eram essas 3 almas? Como você sabe? Titus. Titus, a primeira alma, perfeito. Yeshu. Yeshu era a terceira. Bilam era a segunda. Bilam. Foi Titus, Bilam e Yeshu. Bilam em português é balão, né? Bilão. Bilão, sei lá. Bilão. Não sei como é que Café Bilão. Enfim. E cada um teve uma punição. Não vou entrar em mérito dos 2 para não ficar longo. Vou logo no Yeshu. O Yeshu fala até bem de Am Israel. Fala, olha, quem é o povo que é verdadeiro é Am Israel. Os 3 falam isso. Não, que o povo que é querido lá por Hashem. Am Israel. E o que eu posso fazer para me dar bem? Aí cada um, Titus fala, acaba com esse povo. Porque toda pessoa que tenta destruir esse povo, ela cresce nos olhos do mundo. Vide Hitler e tal, e todas as pessoas que tentam fazer. Como é o comunismo e tal. Segundo, Bilam. E Bilam, ele fala, olha, não se mete com esse povo, mas esse povo, ele vai... Enfim, é um povo problemático e tal, não sei o quê. Ele ainda mostra que é um problema. Ele é contra, entendeu? O Bilam é contra. Contra Israel. Ele é contra Israel. O Yeshu é a favor. Até, na verdade, é uma Marlock. Tem opiniões que falam que ele não foi a favor, mas tem opiniões que falam que sim. Essa é interessante, que ele é chamado de Poshea Israel, ou seja, um negligente de Israel. Só que na Zearó da Guemará, no ladinho, eu encontrei o Bar, um Rashi Hashanah, ele fala Yeshu Notzri. Ele fala explicitamente. Esse é o Yeshu, tá? A gente tá falando dele. E ele fala, olha, o povo importante é Israel, ele falou, trate muito bem esse povo para você não ser maltratado e tudo no mundo da verdade, você vai receber muitos brachot. Ou seja, o Yeshu, por ser uma alma de um judeu, ele também foi falar coisa boa, né? Uhum. E ele pergunta, qual é a sua punição? Ele falou, eu estou, aí pesado. Fala de todos. Tá, de todos, então. O Titus falou que todo dia a alma dele é queimada, como se fosse o corpo espiritual dele, é queimada, dividida em 7 partes e jogado nos 7 cantos do mundo. E volta,
Porque ele fez isso no final da vida dele, porque ele falou assim, assim Hashem nunca vai me encontrar. Coitado. Aí ele pegou as cinzas dele e espalhou pelos campos. Ele pediu pra ser queimado, né, quando ele morresse, foi cremado e foi espalhado. Então, todo dia, essa é a sentença dele. Olha que maravilha, né? E ele volta e sofre tudo de novo. Por isso que a gente tá falando, Mitat Beidin, a morte do Beidin é uma coisa legal comparado a isso aí. Bilam, qual foi a punição de Bilam? Ele estaria numa banheira de sêmen ardente. Por quê? Porque Bilam, a gente sabe isso de Parashat Pinhas, que ele conseguiu ter sucesso, não amaldiçoar Israel, mas quando ele trouxe as midianitas ali para ter relação com a Israel, e porque ele sabia que Hashem odeia a relação proibida, a relação fora das leis da Torá. E, enfim, foi o que aconteceu. E Yeshu, como ele fez o que a gente chama de Mevazer Talmud Chachamim, ele desprezou a ordem dos Chachamim, dos sábios de Torá, a punição dele é Tzoar Otahat, uma banheira, como se fosse um lugar com fezes ardentes. Aí você fala, nossa, que preconceituoso. Não sou eu que estou falando, tá? Maseret Gittin, Daf Nun Zayin Amud Aleph, página 57a, quem quiser, abre lá. Só que a gente tem uma pergunta. Porque não, mas olha, fala. Você viu que na espada ele sofreu pela feitiçaria. Então ele não está sofrendo por causa da feitiçaria. Isso é interessante. Ele foi enforcado, ele foi sofrer capará de quê? Que ele foi ensinar para o povo. Agora ele não tinha sofrido nenhuma capará pelo bisayon que ele fez preso, que ele fez pelo Então aí ele teve que pagar e ele está pagando. Agora, a gente sabe que, isso a gente também vai explicar mais no show de Vida Após a Morte, que a pessoa que ela é chamada no jogo do copo são pessoas que estão onde? No Gehinnom ou no Cafaquela? No Cafaquela. No Cafaquela. Então, como é que você pode dizer... tem um livro chamado Reshit Chokhmah, que é um livro de Kabbalah muito legal, que ele tem um portão chamado Sharairá, portão do demônio. E lá ele descreve tudo sobre o Gehinnom, que a gente no estilo de Gehinnom vai falar mais. E tem um departamento do Gehinnom chamado Tzoar Otahat, que é a fezes ardente. Então, quer dizer, e a gente não encontra isso no Cafaquela. A gente não encontra esse departamento no Cafaquela. A resposta para isso, ela é bem simples, uma resposta que eu encontrei, que ela é a seguinte: a gente não tem muita informação sobre o Cafaquela. Essa é a verdade. O que a gente tem? Rav Yehuda Ptah, Minhat Eudá, Duro Rod Messaprot. Os espíritos vêm e contam. Só que ele conversou com quem? Ele conversou com suicidas, ele conversou com pessoas que fizeram araiota, ele não conversou com pessoas que desprezaram o Talmud Chachamim. Então ele não sabe como é que funciona esse departamento do Cafaquela. Pode ser que esse departamento do Cafaquela, Midá Keneged Midá, também seja que nem do Gehinnom. Entendeu? Daqui a gente consegue explicar os dois, o Reshit Chokhmah junto com a Gemara de Maseret Gittin. Entendeu? Só que existe uma outra alternativa, uma outra opção, que é Maseret Shabbat Avkuf Mem Tet Amud Beit, que fala de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, que quando ele faleceu, tá escrito, ele foi pro Gehinnom, e aí o fogo do Gehinnom aumentou, porque ele era Martir Tarabim, ele fazia outras pessoas pecarem. Só que aí você fala, peraí, mas Nabucodonosor tinha que ir pro Cafaquela, ele fez relações proibidas, fez outras pessoas fazerem muitas averotas e tudo, e a resposta é a seguinte, na própria Gemara, né, Shabbat, Kuf Amud Beit, 149b, fala, ele não tá dizendo quando ele foi pro Gehinnom, ele foi pro Gehinnom, uma hora ele teria que ir, só que eu não sei quando ele foi. Então, mais uma micada, a gente aprende daqui que ele pode ter ido pro Cafaquela, ficou um tempinho no Cafaquela, se limpou e foi pro Gehinnom. Porque o Gehinnom, Mishpat Reshem Gehinnom, Yud Beit Chodesh, isso está escrito numa senta do Yod, da Perek Beit Mishnah Yud, ok? No segundo capítulo, na 10ª Mishnah. Fala. Mas a gente também tem que levar em consideração que, infelizmente, o que ele fez gera frutos até hoje. As pessoas ainda fazem Avodah Zarah para ele. A partir do momento que as pessoas fazem Avodah Zarah para ele, elas puxam a alma dele. Trazem mais clipote para ele, e ele tem que ficar o tempo inteiro se limpando. E é um sofrimento sem fim. A cada segundo que uma pessoa beija uma cruz e fala de Deus como se fosse Jesus, pronto. Ele já tá ferrado e ele já tá sofrendo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, esse churo também é para alertar de vocês terem rahamim por ele. Se vocês gostaram tanto dele, amaram tanto ele, poxa, toma cuidado com o que você tá fazendo. Você tá fazendo ele sofrer. Você tá sendo alertada. A Kadosh Baruch Hu tá falando pra você, olha, você tá fazendo um Yehudi sofrer. Você tá fazendo uma pessoa, nem só Yehudi, uma pessoa sofrer. Exatamente. Porque você está beijando uma cruz. Porque você tá dizendo que ele é Deus e ele não é Deus. Exatamente. E se a gente for até julgar pro bem, a gente pode também tentar uma ideia de julgar pro bem, é o seguinte: quando é que Nabucodonosor foi pro Gehinnom? Ele foi pro Gehinnom depois que toda a geração dele
morreu. Isso a gente aprende também do Shara Kavanot, do Arizal, no Shara Aleph, logo na primeira folha. Entendeu? Depois que toda a geração dele morreu, não tem mais quem fazer pecado em nome dele. Então ele pode ir para o Gueinom, ele pode começar a quebrar as clipotes finais e tudo. Se eu for julgar para o bem, eu posso trazer Maseret Huli na página 13b, no qual fala que hoje em dia não tem Avodah Zarah, não tem idolatria fora da terra de Israel. É uma opinião, tem opinião que fala que sim, mas tem uma opinião forte da Gemara que fala que não. E fala, por quê? Fala, hoje em dia o que existe é Minhag Avotenu. O que seria Minhag Avotenu? É um costume. Eu tenho um costume. Aprendi isso do meu pai, aprendi do meu avô, que aprendi do meu bisavô. É um costume de eu ter a árvore de Natal, de eu ter a estrelinha, mas não é que é uma idolatria que eu estou fazendo. É um costume de eu ter o santinho. Até eu, quando era pequeno, fui uma vez para Ouro Preto com a minha mãe, e aí a gente entrou numa igreja, não era religioso nem nada, e falaram, olha, toca no pé do santo, sei lá, faz isso, que vai te trazer sorte. Virou uma superstição. Em nenhum momento eu tava fazendo idolatria ali, porque eu nem sabia que... Tá bom, mas nada. Tem resquícios de idolatria. Calma, mas segundo uma opinião, eu tô julgando pro bem. Se a gente for julgar pelo outro lado, realmente o cara ele ainda tá no cafaquela. Mas julgando pro bem, trazendo esse ídolo da Borranet, da Nabucodonosor, digamos que a geração inteira de Yeshu morreu e virou Minhag Avotenu, ele perde essa clipar, ele perde pelo menos essa caixa espiritual. Mas a partir do momento que as pessoas estão dizendo que ele é Deus... Não tem como. Mas é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Ainda assim, mesmo que você tá trazendo isso, pode não ser considerado, pode ser que seja uma ignorância, entendeu? E por esse lado não gera clipote, aliba de emet, de acordo com a verdade, e pode ser que ele tenha já saído do cafaquela e ido pro Gueinom. E daqui você casa com o Nishito Romado do Tsuarotachat, do Fez Ardente, e pode ser que ele tenha reencarnado depois. Opinião de Camila é uma opinião, exatamente. Você tentando julgar pro bem é outra. A Torá, todas as opiniões são verdades. Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso, né? Exatamente. Que foi no começo do shur. Toma cuidado com as suas atitudes. Porque o que você tá fazendo sim pode prejudicar uma outra pessoa e tá te prejudicando. Você não vai querer tá mergulhado numa piscina de cocô, né? Exatamente. Então vamos tomar cuidado e vamos se consertar, que a gente ainda tem tempo. Tem dias de vida, você ainda pode fazer chuvá e pode se consertar. Nem tudo está perdido. E pra finalizar, que esse bicho já tá bem longo, a gente vai trazer agora o que aconteceu depois que ele faleceu, a alma dele já foi e tal. E o que aconteceu, como é que foi criado, né? Como é que se deu o Novo Testamento e tudo. E, pasmem, o Rabi Yehuda Barceloni, que foi um Urishon, foi da época do Rambam, ele escreve isso na explicação dele sobre o Sefer Yetzirah. Ele fala o seguinte, existia um Rav chamado Rav Shimon Kippah, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar, eu acho que em português, transliteral também dá. Rabi Shimon Kippah vai aparecer até no Google, Pedro. São Pedro, né? Vamos São Pedro. E ele, Rabi Shimon Kippah, Yehudi, Rav, chegou e ele falou assim, eu estou vendo, décadas depois, ele falou, séculos depois, ele falou, eu tô vendo que essa takalá, esse defeito que aconteceu no nosso povo, ele realmente está crescendo, as pessoas estão entrando como se fosse um judaísmo reformista. O cristianismo surgiu como um judaísmo reformista. Você não precisa colocar o tefilim, você não precisa não comer cachaça, entendeu? Você não precisa fazer nada disso. Então, como ele surgiu dessa forma, o Rabi Shimon Kippah falou, eu tô meio apavorado com o que tá acontecendo, e ele fez uma reunião com o Rabanim, eles falaram, se vocês forem chutafim, sócios meus, nessa haverá, nessa transgressão, eu vou usar de Kabbalat Maasit, vou convencer que eu recebi informações dele, do Yeshu, né, ele se apareceu para mim, e eu vou começar lá de dentro a transformar tudo. Os Rabanim concordaram. Você vê que é tão grave que até hoje o Rabi Shimon Kippah está enterrado lá na Basílica de São Pedro. Ele está lá, né, no túmulo, foi o primeiro Papa, se eu não me engano. E ele que esboçou, ele fez o esboço inicial do Novo Testamento. Por isso que tem coisas que você vê que na história a gente pega daqui. Mas entendeu? Ele quis mudar até para ajudar os Yehudim, porque uma das coisas que ele fez, uma das coisas, não. Uma das coisas que ele fez, por exemplo, foi falar, os judeus mataram Jesus, portanto, os cristãos devem odiar os judeus. Ele foi responsável por falar isso para evitar a assimilação. Mas separar completamente. Foi que foram os romanos. Mas a gente está de acordo. Perdão, o Sefer Kodesh, esse livro tem mais de 1.500 anos. Mais de 1.200 anos, o livro do Rabi Yehuda Barcelona. Entendeu? E ele realmente é informação, por isso eu tô falando, é um livro que é um documento. E ele traz isso. E não somente então, quem isso. mudou? Então, o Rabi Shimon Kippah foi mudando tudo. Não, lá de dentro. O romano. Que os romanos quem introduziu não sei, aí realmente fica. Deixe seus comentários, responda essa pergunta da Camila que é muito boa, eu não sei.
quem foi que colocou os romanos na história e tal, e que fez o Novo Testamento, elaborou, mas quem fez o esboço do Novo Testamento, de acordo com, de novo, o Rabi Yehuda Barcelona, no Perus dele sobre o Sefer Yetzirah, foi o Rabi Shimon Kippur. Ele mudou, ele foi mudando as coisas, foi fazendo, faça idolatria para estátua, faça isso, não sei o quê, para que os Yehudim ajoelhem-se, que são proibições pra gente, não pode se ajoelhar. Ele falou, pra quê? Exatamente para mostrar, é uma outra religião. É outra coisa. Corre. E, inclusive, o Rabi Yehuda Barcelona, isso é muito legal, ele que fez a língua latina antiga, ele que escreveu, ele desenvolveu o abecedário antigo, que é o ABC do americano. Se você tirar as letras K, se não me engano, Y e W, esse é o original, o latino antigo. E se você pegar, quantas letras tem no alfabeto americano, o ABC? Não sei. O alfabeto antigo, tirando K, Y e W, tem 23 letras. Eu ia falar. Das 23 letras, se você pegar, eu fiz isso, pega as 10 primeiras letras, separa, e pega as 10 últimas letras, separa, vão ter 3 letras no meio. Primeiro, ele escolheu 23 porque são sod, de acordo com uma certa Sanelli, na página 29A, de Kola Mosif Gorea. Existem 22 letras no Aleph Beit, que é o abecedário nosso, e ele quis acrescentar para mostrar. Toda pessoa que acrescenta, ela estraga. Ele já quis trazer esse mussar. E o segundo é que essas 3 letras que ficam no meio, ficam rigorosamente no meio, é L-M-N. Se você pegar, fica mais fácil em inglês. L-M-N. L-M-N, em hebraico, fica El, El, que é o nome de Hashem, Kel. M, que é mãe. En, não tem. Deus não tem mãe. Ou seja, fazendo um remes a Yeshu, cuja mãe dele é Maria, que eles também idolatram, né? Maria, mãe do cara e tal. E ele falou, pera, mas Deus não tem mãe. E até hoje, todo mundo, no mundo inteiro, usa, né? Até o pessoal canta A, B, C, D, F, G, e não sabe que dentro disso o Rabi Shimon Kippur, ele quis trazer para fazer uma lekrish, negar o Deus deles. De fazer, não é o Deus que ele não foi tem fazendo mãe. Vários... Exatamente, mas é uma informação que é interessante. Bom, fica aqui. A gente não falou sobre Maomé, né? Sobre Mohammed, o Rambam ele traz um pouco, eu não pesquisei muito da vida de Mohammed, porque o Mohammed ele veio depois também, entendeu? Então já não foi mais da época da Guemará, o Mohammed veio bem depois, entendeu? E o Rambam ele só fala que também, tipo, você tem que ter algumas condições para ser Mashiach, e uma dessas é você aproximar o povo, aproximar a Israel da Torá, trazer a Israel de volta para a era de Israel, todo mundo vir, e nenhum dos dois fez isso. Então a gente vê as bombas caindo por um lado, e por outro lado a gente viu toda a cruzada, Inquisição e tudo. Você trouxe guerra ao invés de você trazer paz em Israel, quer dizer, você tá tendo alguma coisa aí que tá errada. Entendeu? Então o Rambam ele conclui dessa forma, porém, que ambos são de benefício de Israel no futuro. Quando vier Mashiach, a gente vai entender por que tipo, aconteceu tudo isso. Mas a história é muito importante, porque ela revela, olha só quanta coisa que revela, e quanta coisa que se você, o pessoal que estuda principalmente o Novo Testamento, vai pegar e falar assim, caraca, realmente, olha só, tem isso aqui, tem aquilo ali, que vai matando, que realmente ele costurou, achou que ele foi costurando. E você também vai ver muitas coisas do catolicismo, Páscoa, foi tal coisa, porque ele foi pegando algumas coisas judaicas que já tinham e foi mudando. Natal, você vê que Hanukkah, que tem a tudo na mesma época, tudo com as mesmas coisas. Só que ele foi tentando mudar pra não ficar muito parecido, mas ele também não podia mudar muito, senão falar ele tá querendo mudar. Então, assim, ele tava pisando em ovos ali. Então, assim, tá aí agora você fazer uma pesquisa, abrir o Velho Testamento e começar a olhar e falar... Se quiser, eu posso escrever todas as fontes aqui, tipo, nos comentários, vocês pedindo aí, é de vocês. Tô com os livros abertos, caso queiram conversar. Não, então, vai lá no Antigo Testamento e faz uma pergunta. Por que tem isso? Será que tem alguma coisa no judaísmo falando sobre isso? Por que tem isso? Será que tem alguma coisa no judaísmo falando sobre isso? Pesquise. Você já sabe todo o Falso Testamento, né? O Novo Testamento, que é o falso, foi feito por Paulo. Foi Paulo, né? É Paulo ou Pedro? Foi Pedro. Ele foi esboçado por Pedro e depois eu acho que foi do Lucas. Mas ele foi modificando tudo. Mas ele foi esboçado por ele. A raiz, assim, o original foi... Então quando você parece falar, isso não está fazendo sentido, e vem o padre e fala, você tem que ter fé, você fala, não, peraí, eu preciso ser inteligente. A fé é baseada na razão. Por exemplo, só uma pergunta, só para deixar inculcado no final, foi um padre que se converteu ao judaísmo, ele me fez essa pergunta numa aula que ele deu, até foi em Katamon, ele me deu essa aula, ele falou o seguinte,
seguinte, se você for ver no Novo Testamento, tem algumas versões e sempre começa com, Davi teve, sei lá, Salomão teve não sei o que, até chegar a José. E José é pai de Jesus. Para chegar e falar que ele era Mashiach, né? Messias, você tem que ser da linha de Davi, por isso que eles fizeram isso. Porém, se Jesus nasceu do anjo com Maria, ele não tem relação com José. Então, por que vocês me escreveram toda essa linhagem de pai e filho até chegar a José, se José não tem nada a ver com a parada? Já que ele não é pai de Jesus, explicitamente de acordo com o próprio Novo Testamento. Isso é uma pergunta que foi mandada para os papas na época e ninguém soube nunca tiveram resposta. Nesse momento, o Papa não respondeu nem nada, não sei se não chegou, vou julgar pro bem. Mas o pessoal que tá curioso, pergunta pro padre, fala, olha, padre, por quê? Você pode me explicar? Entendeu? E se ele chegar e falar, tenha fé e não questione, saiba que tem alguma coisa errada. Esse é o lado do demônio. Não, peraí, entendeu? Sabedoria. A Kadosh Baruch Hu botou a gente com pensamento. Não é possível que ele deu pra gente raciocínio. Exatamente. Tem tantos filósofos no mundo que, pela Torá, pra saber, pelo ambiente de conhecer a Deus, você tem que ter fé e você não tem que ter raciocínio. Não faz sentido. Marabu, Maser, Hashem, Kolber, Cita. Hashem criou tudo com sabedoria. E essa sabedoria ele deu pra você. Ele deu pra todos nós. Por isso que vocês estão tendo acesso a esse shiur, a essa aula. Então, gente, questiona. Vai, entendeu? Até porque senão, o pessoal vai ser questionado. Depois vai ser vai ser castigado por isso. Beleza? Gente, a gente tá com um projeto muito legal de Torá, de perguntas e respostas. Você quer ter um Google de Torá na sua mão? Poxa, eu quero saber de onde ele tirou isso, de onde ele tirou aquilo, fontes. Tive um sonho interessante, quero falar, quero desenvolver isso aí, entendeu? Exato, né? Como a gente explicou, sempre julgando pro bem, interpretando o sonho de uma maneira positiva. Entre em contato com a gente vai botar aqui, né, o WhatsApp, o telefone da Camila. A gente tem um grupo de perguntas, gente. É um valor simbólico, não é um valor alto. Exatamente. É um valor para vocês se comprometerem e também é um valor pra gente poder comprometer em responder. Porque sabe que a vida é corrida e, enfim, e a gente fez esse projeto porque a gente percebeu que muitas dúvidas ficam no ar e as pessoas não têm para quem perguntar. É um grupo no WhatsApp e um grupo que está fazendo muito sucesso, já tem 1 ano, então vale a pena. Exatamente. Vocês vão curtir, entre em contato quem tiver interesse.